Ganhava segunda, terça, quarta e quinta, sexta devolvia tudo. Ganhava 1.000, perdia 2. Ganhava 15 dias no mês, 20, no finalzinho do mês devolvia tudo. Zerava o mês. Para você ter uma ideia, em março, eu comecei em janeiro, em março eu quase liguei pro meu chefe na Antártica para perguntar se a vaga estava aberta. Se a vaga estava aberta ainda, se ele não tinha preenchido. Especialmente quando você está começando, você começar pequeno. Né? Começar dentro de um tamanho que te dê condições de sobreviver caso você tenha uma sucessão de resultados negativos. Se eu contar as barbaridades que eu faço de vez em quando, Jefferson, você vai encerrar a entrevista. Fala, Lombardi, pelo menos não acredito que você faz isso. Putz, faço. É coisa que eu falo, pô, não faça, não faz merda. Putz, tem dias que escapa, a gente fala, o que eu tô fazendo? Fala pessoal, Latos falando. Pessoal, vamos lá para mais um Falando Francamente hiper especial hoje. A gente tem um convidado aí que eu tô muito honrado de ter ele aqui. É um cara que faz parte da minha história, né? E nem ele sabe direto, mas indiretamente ele faz muito parte da minha história. E tenho certeza que muita gente conhece ele. Quem não conhece vai conhecer essa lenda aqui, né? Hoje a gente tem aqui o prazer de ter aqui o Lombardi. É um prazer imenso ter você aqui. Te agradeço muito por ter aceito o convite de bater esse papo com a gente. Pode ter certeza que é um dia histórico para mim isso aqui. Jefferson, boa tarde. Eu que agradeço o convite. Honrado estou eu, de fato, acompanhando esse trabalho maravilhoso aí que vocês estão fazendo. Então, estou aqui à disposição. Acho que vamos ter aí um bom tempo para conversar, contar algumas histórias, falar um pouco de mercado. Então, estou à disposição aqui. Novamente, muito obrigado pelo convite. Imagina, eu que agradeço imensamente. Para quem não conhece o Lombardi ainda, ele tem uma história milenar aí de muitos anos dentro do mercado, desde a época do Pregão Viva Voz. Ele faz parte da minha história justamente porque ele criou uma área, uma corretora que era a Interfloat, e aonde tinha uma área onde traders podiam operar lá dentro da Interfloat, foi um divisor de águas na minha vida. Onde eu aprendi o que era mercado de verdade, o que era ser profissional de verdade e o que importava de verdade no mercado. Então, acho que isso tem um divisor de águas na minha vida. Tem antes da Interfloat e depois da Interfloat. Então, acho que isso é muito importante. O Lombardi vai contar várias histórias. Uma delas é que ele é um dos caras que ajudaram a criar mini contratos, né? Principalmente de mini dólar no início, que ajudou a democratizar tanto o mercado. Né? Mas acho que é legal, Lombardi, é tanta coisa que eu quero te perguntar, né? Acho que é tanta história aí, né? Tem história, né? Tem história. Mas acho que o legal é a gente começar lá atrás, né? Como que você começou no mercado, né? Porque quando você começou não tinha essa loucura toda de tecnologia e tudo mais, né? Que na verdade, para quem olha hoje aqui, parece tranquilo, loucura é o que tinha lá. Né, naquela época do Pregão Viva Voz, aquela loucura, mas como que você começou no mercado? Como que foi isso? Então, Jefferson, é uma história assim interessante, provavelmente única, né? Porque eu comecei a acompanhar o surgimento da BMF, eu trabalhava na área de marketing da Companhia Antártica Paulista. Caramba. Não tinha nem feito ainda a fusão com a Brahma, né? Eu trabalhava ali na Presidente Wilson, na Moca, na área de marketing. Eu era gerente de produto, eu cuidava de uma linha de refrigerantes dietéticos da cerveja Bavária, que naquela época era da Antártica, e acompanhei o mercado, o surgimento da BMF. Eu acho que aqui... Só puxar mais um pouquinho assim, isso. Eu acompanhei o surgimento da BMF, né, naquela época, antiga Bolsa Mercantil e de Futuros, e com muito interesse. Eu já tinha uma história familiar, meu avô tinha tido corretora da Bovespa, ele fundou a corretora em 1924 e levou até 74. A corretora teve 50 anos de história. Ele teve 3 filhas mulheres, nunca nenhuma se interessou pelo mercado, e eu era o neto mais velho, mas em 1974, quando ele vendeu a corretora, eu tinha 10 anos.
Então eu não tive a oportunidade de fazer essa transição, mas eu tinha muito contato com esse meu avô, né? Eu estudava muito perto da casa deles, eu ia almoçar praticamente todos os dias de semana na casa dos meus avós, e tive muito contato com esse meu avô e achava fantásticas histórias, e naquela época era tudo registrado ali manualmente, ele contava das operações. Eu acho que isso teve uma influência muito grande em mim. Eu acabei tendo uma experiência de 1 ano e meio na faculdade de economia, eu fiz FEA, infelizmente eu larguei a faculdade porque naquela época era uma bagunça total, só greve, mas eu sempre tive assim muito esse viés de mercado de capitais, de economia, sempre tive muito interesse no tema, mas acabei me formando em marketing e estava trabalhando na área de marketing da Antártica quando eu acompanhei o surgimento da BMF aqui no Brasil. E falei, pô, esse negócio aqui é interessante, pô, a novidade, um pouco o conceito, né? Você podia comprar sem ter dinheiro e podia vender sem ter a mercadoria. Eu falei, pô, isso aqui é maravilhoso. Pô, isso aqui é sensacional, preciso entender um pouco melhor como é que funciona esse mecanismo. Naquela época a gente nem usava o termo derivativos que a gente usa hoje. Naquela época era mercado de commodities. Então eu falei, pô, preciso me aprofundar nesse tema. É bacana, tenho a minha trajetória, gosto de mercado de capitais, mas sempre acompanhei ações. Essa novidade do mercado de commodities, mercado de futuros, me interessa muito, eu quero entender um pouco melhor como funciona esse troço. E aí a Bolsa, como estava surgindo, ela tinha sistematicamente cursos de introdução ao mercado. Aí eu vi, pô, tem um curso à noite, dá para eu cumprir minha jornada aqui na Antártica, né, de manhã e à tarde, eu vou fazer o curso à noite e me matriculei. E comecei a entender, entender um pouco o mecanismo, a tomar gosto pela coisa. E um dia eu estava na Antártica, abri o jornal, eu vi um anúncio de leilão, o primeiro leilão de títulos de operador especial da BMF. Putz, falei, que troço é esse aqui? Pô, me interessa. E à noite no curso tinha um professor, Renato Teixeira da Costa, acabou a aula e eu me aproximei e fui perguntar, Renato, que troço é esse aqui de operador especial? Que leilão que é esse? Ele falou, Lombardi, você sabe que a BMF ela foi toda moldada da estrutura da Bolsa de Chicago na CME. O operador especial, que se chamam scalper lá fora, né? Ele é uma pessoa física que frequenta o pregão e tem autorização para operar basicamente para si, mas eventualmente pode prestar serviços para a corretora. A maioria aqui está operando para si. E nós estamos com essa experiência inicial e vamos promover agora o primeiro leilão para trazer mais operadores especiais para o mercado. Falei, pô, Renato, bacana, me interessa. E como é que está indo aí essa turma que já está ali como operador especial? Ó, Lombardi, eu não posso te falar exatamente, informação confidencial, mas eu vou te falar uma coisa, a turma está indo bem. Eu falei, pô, bacana, esse negócio aí deve ser bom, né? Fui lá para a corretora, dei uma digerida, e isso era uma terça ou quarta-feira, o leilão ia ser na sexta. E isso, antes de eu voltar, eu perguntei, Renato, você acha que esse título vai sair por quanto no leilão? Ó, Lombardi, nós estamos estimando aqui que vai sair na faixa de 700 mil cruzados novos. Eu fiz minhas contas, 700 mil cruzados novos dá para encarar. Que era mais ou menos quanto hoje em dia? Os 700 mil cruzados novos, Jefferson, é aproximadamente $5 mil da época, né? Então estamos falando de 1987, né? Estamos falando de botar a inflação em cima aí. Botar, mas assim, era um valor residual, até porque a Bolsa era muito pouco conhecida. Era pequeno ainda a Bolsa. Era pequeno, o volume era muito pequeno, tinha basicamente só o contrato de índice na largada, né? E eu falei, bom, fiz minhas contas lá, 700 mil cruzados novos dá para encarar. Aí me preparei na sexta-feira, pedi para o meu chefe lá, olha, chefe, tem uma consulta, preciso dar uma saidinha, e fui participar do leilão numa corretora que meu avô tinha muito relacionamento, que era Spinelli, sentei lá na mesa para acompanhar o leilão. Bom, 5 títulos era a oferta do leilão da BMF. Primeiro título sai por 2 milhões de cruzados novos. Eu falei, nossa. Segundo título, 2 milhões e 30. Terceiro, 2 milhões e 50. Falei, puta, cadê os 700 mil cruzados novos? Né? Não esquece. E aí eu fechei os olhos, eu comprei o quarto, comprei acho que por 2 milhões e 150. E o último saiu por 2,350. Fechei os olhos. Nossa senhora, o que eu fiz, né? Cheguei na Antártica e falei, e agora? Como é que eu vou pagar esse troço, né? E a minha sorte é que naquela época, como a Bolsa estava começando, ela tinha um programa de financiamento.
Então, saí da Antártica, fui para a Bolsa e pedi esse programa de financiamento. Eles dividiam em até 20 parcelas sem juros e sem correção para quem quisesse o título de operador especial que eu tinha acabado de comprar. Aí eu fiz umas contas, falei, bom, eu vou ter que ficar um pouco mais na Antártica. Minha ideia era sair de imediato e começar a operar, mas eu vou ter que ficar pelo menos mais um ano e meio, contando com o meu salário, e vou tentar alugar o título de operador especial. Jefferson, essa época, assim, acho que foi a primeira experiência de um aluguel de título de operador especial. Ninguém fazia isso, porque todo mundo queria estar lá fazendo. Queria estar lá, não tinha aluguel, né? Depois virou até uma modalidade com muita recorrência. Eu, inclusive, fiz muito disso ao longo da minha vida lá na Bolsa. Mas o que eu fiz? Liguei pro Renato, né? Aquele meu professor que disse Renato que o título que ia sair por 700 mil. Eu falei, Renato, pô... Agora você me empresta 1,3 milhão aí, meu. Você falou, que ia sair por 700? Pô, você viu os preços? Lombardi, puta, negócio aqui. A turma tá animada aí, superou muito as expectativas da Bolsa. Eu falei, mas só que tem o seguinte, eu vou precisar alugar o título, eu não tenho condições de ir agora, já consegui um financiamento aí com a Bolsa, vou ter que ficar na Antártica. Eu preciso arrumar esse título e vou preciso alugar, preciso cumprir meu orçamento aqui. Pô, tá bom, eu vou ver aqui, vou dar uma sondada e peço para te ligar. Jefferson, nesse dia me ligaram 5 pessoas interessadas em alugar o título. Eu já devia ter desconfiado que esse troço era bom, né? É. E aí falei com todos, mas eu tive impressão pelo telefone, eu chamava Caio Ávila, já era um operador de pregão lá de muitos anos, originário da Bolsinha, gostei do jeito dele, da conversa no telefone. Eu falei, Caio, vamos fazer uma coisa? Você tem disponibilidade para vir aqui conversar comigo? Vamos marcar que eu quero te conhecer. Você tinha quantos anos nessa época? Então, isso foi em 87, tinha 23 anos. De 22 para 23. Nossa, eu tinha 5. Pô, agora você acabou comigo, pô. Agora acabou. Olha, eu vou te falar uma coisa. Agora você acabou. Agora você me entregou. Isso. E aí eu gostei do Caio, assim, do jeito dele e tal, senti confiança, falei, vou alugar o título para você. Agora tem uma coisa, nós vamos fazer um contrato e quando eu pedir o título de volta, eu vou te avisar aí com 2 meses de antecedência, você me devolve, porque aí eu vou querer operar. E aí foi isso que aconteceu, eu fiquei na Antártica, aluguei o título e com esse dinheiro... Valia a pena o valor do aluguel do título dessa época? Olha, o aluguel do título, como eu comentei, né? A minha estimativa era pagar uns 5 mil, acabei pagando $17 mil à época. E Jefferson, assim, só como curiosidade, né? Esses $17 mil que eu comprei o título em 1987, pois nós tivemos o IPO, né? Porque tanto o Bovespa como o BMF e CETIP, elas se desmutualizaram, se tornaram de associações civis sem fins lucrativos, elas se tornaram sociedades anônimas de capital fechado e, na sequência, abriram o capital. A BMF, esse título de operador, em 2007, quando a Bolsa abriu o capital, esse título de operador especial, ele valeu no IPO R$26 milhões. Nossa, olha que coisa... Que investimento, hein? Que investimento, né? Mas, Jefferson, veja assim, a dimensão que esse negócio se tornou. Uma Bolsa completamente desconhecida, né? Assim, o crescimento e a dimensão que a Bolsa tomou, e aí logo na sequência houve a integração, né, da Bovespa com a BMF. E alguns anos mais à frente com a CETIP, que virou a atual B3. Então olha assim como referência de valor, que negócio assim impressionante, espetacular, né? Mas então acabei ficando na Antártica um pouco mais de tempo. Aluguei o título, eu aluguei por aproximadamente $1.000 por mês, que também era um bom investimento. Sim, né? De 17 mil para você receber 1.000. Agora tinha um detalhe, que esse era um detalhe importante. Perante a Bolsa, o dono do título era quem tinha o título no seu próprio nome. Porque o título também era uma garantia das operações que o scalper fazia no pregão. Então, se ele tivesse um problema financeiro e não honrasse as operações, o título servia como uma espécie de garantia. Então, a Bolsa nunca reconheceu o aluguel. Eu depois aluguei vários títulos durante muitos anos, eu passei a ser um pouco de referência nas negociações dos títulos patrimoniais. E eu dei... Depois a gente vai avançar um pouquinho mais, mas eu dei muita oportunidade para pessoas começarem.
Eu dei muita oportunidade para que algumas pessoas começassem, algumas começaram como operador especial, eu alugando o título. Então acabou sendo uma atividade que eu desenvolvi ao longo dos anos. Mas a Bolsa nunca reconheceu o dono do título, aquela pessoa que alugava. Era sempre quem estava, de fato, com a posse do título. Então era um risco para mim. Se o Caio tivesse algum problema, eu poderia ter o risco, inclusive, de perder o meu título. Mas olha, graças a Deus deu tudo certo. Cumpri todas as minhas parcelas, paguei o título, quitei, e no final de 1988 eu pedi demissão da Antártica, conversei com o meu chefe, contei desse meu desejo de passar por uma experiência na Bolsa, contei da compra do título e um pouco do meu histórico também, e fiz o desligamento da Antártica. Ele achou super tranquilo? Achou super tranquilo, doido? Faz parte, me incentivou, né? E eu, no dia 2 de janeiro de 1989, foi o meu primeiro pregão na Bolsa. E eu digo que talvez seja uma história única, que como eu comprei o título em 87, comecei em 89, eu acabei não fazendo o curso de operador, que era pré-requisito para poder entrar no pregão. Sim. Então, o primeiro dia que eu entrei no pregão, eu não sabia nem como apregoava a compra e venda. Então, eu não tinha passado por curso, eu não sabia. Então, eu entrei lá com o crachá de operador especial. E assim, um detalhe que eu sempre conto, né? Eu li muito, fiz esses cursos, e eu sempre lia que todas as pessoas, quando operam na Bolsa, sempre tem uma inclinação muito grande para comprar. Né? Que assim, é uma tendência do ser humano, gosta de fazer posição na compra. No dia a dia, né? A gente só faz compra, né? Só faz compra, né? Então, que tem essa característica, né? E que leva muito aí para especulação e para as operações financeiras. A tendência é você fazer uma posição de compra. E nesses livros, assim, dizia que justamente assim, a posição na venda tinha uma perspectiva melhor, e normalmente quando se concretizava uma posição favorável, ela era muito mais rápida. Então eu entrei com essa cabeça de minha primeira operação na Bolsa ser na venda. Então entrei lá o primeiro dia, não sabia direito como operava, fiquei observando. Naquela época a gente só tinha, na parte da manhã, o mercado de índice. Era o principal contrato da Bolsa. Que era ali no centro já. No centro de São Sempre Paulo, na Praça Antônio Prado, mas era pregão mesmo, assim, galera lá, todo mundo ali numa roda de índice, todo mundo em pé, com cotovelada, com uma disputa assim, eram 600, 700 operadores na roda Caramba. de índice, mas uma loucura. E você ia buscar teu lote, fechava, confirmava, agarrava lá a pessoa para confirmar, tudo registrando na boleta. Só que e como operador especial, você tinha também alguém que te auxiliava? Algum auxiliar? Eu tinha, então a gente tinha a boleta, né? E a gente tinha uma boleta e uma lapiseira. Todos os negócios que a gente fechava, a gente anotava, né, nessa boleta. Então, comprei 10 contratos, né? Como eu estava na roda de índice, já era automático que fosse índice. Então, comprei 10 contratos a 104 mil da corretora 45 e dava essa boleta para o meu auxiliar. Ele ia atrás da corretora 45 para fazerem a boleta, assinava tanto eu como operador especial como a corretora 45, e jogava num tobogã, e nesse tobogã era registrado esse negócio. Então esse era o mecanismo ali do pregão. Mas aí a minha primeira operação, eu fiquei olhando o mercado, dei uma subidinha, aí fui lá e vendi 5 contratos. Eu lembro bem, eu vendi 5 contratos a 200. A centena eu não lembro muito bem. Eu lembro que eu vendi 5 contratos a 200. Pô, deu 15 segundos, caiu para 1.000. Aí eu fui lá, ainda apregoei, era vendedor a 1.000. Eu apregoei, compro 5 a 1.000, mas vieram 50 caras em cima de mim. Né? Essa minha inexperiência, né? Você tem o vendedor, você fecha. E molecão, né? Molecão. Você tem o vendedor, você fecha. Não apregou no preço do vendedor, né? Você apregou no preço do comprador, não do vendedor. Mas não sabia. Apregoei, era vendedor, pô, quase caí no chão. Mas assim, eu falei, nossa senhora, que me vendia 200. Foi o seu primeiro lucro dentro do mercado, minha primeira operação. E aí eu sempre conto, assim, né, às vezes, desses eventos que eu participo, eu falei, putz, eu sou o cara. Né? Eu achei assim, né, primeira operação, 200. Pior que é esse o sentimento. No bolso aqui, pô. Agora, resumindo, meus próximos 3 meses. Ganhava segunda, terça, quarta e quinta, sexta, devolvia tudo. Ganhava 1.000, perdia 2. Ganhava 15 dias no mês, 20, no finalzinho do mês devolvia. Zerava o mês. Para você ter uma ideia, em março, eu comecei em janeiro, em março eu quase liguei para o meu chefe na Antártica para perguntar se a vaga estava aberta. Se a vaga estava aberta ainda, se ele não tinha preenchido.
É o desafio, né? Assim, e o que eu falo... E como que funcionava, desculpa, como que funcionava a questão de margem lá para você operar? Porque você tinha que ter uma garantia como tem hoje, né? Porque como era tudo meio... não tinha nada eletrônico, como que funcionava isso? Como eles sabiam que você tinha dinheiro para arcar com aquilo? Não correu o risco de quebrar a bolsa, alguém operar maior do que podia? Como funcionava Você tinha a figura até... Essa figura ainda existe hoje, ela só, vamos dizer, mudou um pouco o mecanismo, mas ele prevaleceu esse mecanismo durante muitos anos. Você tinha o operador especial, você tinha a corretora, né, que atendia os clientes, e você tinha um agente que se chamava membro de compensação. Todo operador especial e toda corretora precisavam indicar um membro de compensação, ou seja, alguém que se responsabilizava pelas suas operações perante a bolsa. Tá. Então eu, como operador especial no começo, eu indiquei um membro de compensação. No caso, eu comecei, se não me engano, era a Valpires, que era uma corretora e era membro de compensação também. Então, todas as minhas operações do dia a dia, eu liquidava na Valpires. Então, vamos dizer, ganhei R$500 no dia. Eu recebia da Valpires. Perdi R$1.000 no dia. Eu pagava para a Valpires e a Valpires fazia a liquidação com a bolsa. Então, perante a bolsa... Não era você diretamente. Não era eu, era um membro de compensação. Entendi. Então eu tinha que negociar com o membro de compensação algum tipo de contrapartida, de garantia. Olha, eu vou fazer a compensação para você, você me coloca uma carteirinha de ações aqui, ou um CDB, ou um fundo de renda fixa, ou uma carta de fiança. Então você negociava a sua contrapartida de garantia com o membro de compensação, não com a bolsa diretamente. Entendi. Quem negociava diretamente com a bolsa era o membro de compensação. Que, no caso, era uma corretora de hoje em dia. Exatamente, exato. Naquela época, todas as grandes corretoras eram corretoras e membro de compensação. Entendi. Algumas poucas corretoras não eram membro de compensação e tinham que contratar o serviço de uma que era. E negociar com eles era super simples. Você tinha um cartão, eles eram bem tranquilos para ter... você tinha um crachá de operador especial, era tranquilo, eles aceitavam de uma boa, não tinha essa coisa de, não, mas tem que ter um histórico, tem que ter isso, porque, como você comentou, né, o primeiro dia se for operar, você... Não sabia nem como fazia, né, Jefferson? Mas aí já tinha tudo certo com a Valpires, então não isso, tinha... eu fiz o acordo com eles, depositei uma garantia, fiz uma aplicação lá com eles e passei a começar a operar. E o frio na barriga? Nossa, assim... E o começo, né? E acho que assim, esse é um tema muito importante, né? Se a gente pudesse talvez recomendar alguma coisa para quem está começando hoje em dia, né? Aliás, isso vale para sempre, né? Você, assim, especialmente quando você está começando, você começar pequeno, né? Começar dentro de um tamanho que te dê condições de sobreviver caso você tenha uma sucessão de resultados negativos. Que é bem provável no começo e não é um problema, né? Desde que você seja pequenininho, né? Eu diria que assim, que você vai perder é líquido e certo, né? No começo, no meio, nos nossos dias de hoje. Se eu contar as barbaridades que eu faço de vez em quando, Jefferson, você vai encerrar a entrevista. Fala, pelo amor, não acredito que você faz isso. Putz, faço. É coisa que eu falo, não faça, não faz média. Putz, tem dias que escapa, a gente fala, o que eu estou fazendo? Mas eu tenho, né, considerando que eu comprei, né, eu tenho 17 anos, mais 23, são quase 40 anos de mercado e volta e meia a gente faz umas barbaridades no trading lá que dá até vergonha. Mas eu já tenho hoje uma capacidade de poder absorver um pouco os erros. Quem está começando, né, tem um desafio muito grande, além da pouca experiência, aprender o mecanismo, né, dos mercados, como eles se comportam, como eles oscilam. E, em especial, o que eu digo muito, né, que o grande desafio, além de todos que a gente já tem, né, de identificar a tendência, de, vamos dizer, ter uma metodologia e construir uma metodologia operacional, é como você se comporta quando está ganhando e como você se comporta quando está perdendo, né? Talvez o maior de todos os desafios seja esse, né? Porque o mercado sobe,
cai o dia inteiro, né? Oscila, às vezes você enxerga uma tendência de alta, o mercado até sobe, mas quando você compra ele cai, você não sabe se aquilo vai ser revertido ou não. Então toda hora você está testando o seu emocional. E assim, eu acho que o grande desafio é como é que a gente se comporta quando a gente está ganhando e como é que a gente se comporta quando está perdendo. E no começo, para você encontrar um pouco de equilíbrio, né? Vamos dizer, ter agilidade para estopar, e quando estiver ganhando, tentar minimamente controlar um pouco a ansiedade, isso você só vai conseguir com o tempo. É vivendo, né? É vivendo o mercado. Acho que buscar conhecimento, né? Porque acho que, igual você comentou, né? Puta, eu comecei e não fiz o curso de operador, então estava ali perdido. Eu sempre falo que, cara, gasta um tempinho, investe em conhecimento. Hoje em dia é tão democrático o conhecimento. Naquela época era muito complicado. Muito. Você não tinha praticamente acesso, né? Não tinha... Eu comecei em 2000, já era difícil. Já tinha quase... Imagina em 1980 e pouco. Exato. Então, assim, e hoje é muito democrático, tem muito conhecimento, né? Então, cara, busca um pouco de conhecimento antes de você pisar ali, né? Tem um ditado do interior que fala que você nunca testa a profundidade de um lago com os 2 pés, né? Então vai com o pezinho devagar e... Vai tateando. Tateando, né? Pequenininho, né? Como você bem citou, né? Puta, um valorzinho pequeno, porque machuca, né? Mercado, eu falo que foi a melhor e pior coisa da minha vida. A pior no começo, porque eu não sabia o que eu estava fazendo, e aí machucou, porque eu tinha a premissa de que, assim, e premissa que me foi vendida, que, assim, quanto mais dinheiro você tem, mais dinheiro você ganha no mercado. Né? Então, eu achava que era só colocar dinheiro dentro do mercado que eu ia ganhar dinheiro, né? E aí faz empréstimo, faz isso e virou uma bola de neve. Então foi o pior momento da minha vida. E depois eu entendi o que era mercado, entendi o que era, e que começar pequeno é melhor, é a forma mais inteligente que a gente tem, que, como você bem citou, você precisa se conhecer, o mercado te testa, né? Toda hora. E aí entra a questão de como que você lida com uma perda, como que você lida com um ganho, né? Que entra a questão de ego, né? Porque quando você tá ganhando dinheiro ali, você é o rei do mundo, né? Você é o melhor cara do mundo e tudo mais. Só que o mercado, do mesmo jeito que ele dá, ele toma e toma até mais rápido. Não tem dúvida. E eu sempre comento, né, Jefferson, essa questão um pouco, né, que você falou, e acho que assim é um tema importantíssimo, que essa questão do emocional e você tá se testando, e para nós, assim, a nossa natureza é muito difícil reconhecer um erro, né? Ainda mais envolve dinheiro, mas envolve, vamos dizer, a capacidade de você ter previsto o movimento e ter se enganado completamente. Não é fácil pra gente perder dinheiro e ainda reconhecer que a gente errou uma estratégia, que a gente... E mercado é isso, errou, perdeu dinheiro, né? Então as duas piores coisas, né? E são 2 sentimentos, assim, que eu digo que eles são muito positivos na nossa vida cotidiana, né? Que é o medo e a esperança, né? Sempre eu comento muito, né? Na nossa vida cotidiana, você ter medo e ser prudente, né? Sempre ter precaução, é um sentimento que nos ajuda, um sentimento positivo, obviamente desde que equilibrado. E a mesma coisa com a esperança, né? A esperança que a gente vai construir algo bacana, dias melhores, né? Progresso, etc. Então a esperança é sempre um sentimento positivo. No nosso dia a dia de trading, eles são extremamente negativos, né? É o medo de estar errado quando você está certo e zerar todos os trades positivos muito rapidamente, e a esperança de estar certo quando você está errado. Que aí então, você segura, a médio, a longa, perde um mercado espetacular, porque você fez uma posição, te consumiu o dia inteiro naquela posição. Você ficou cego nela. Então são 2 sentimentos que para o nosso mercado, assim, para o nosso dia a dia de trading, eles são muito negativos, né? E é engraçado porque você fala tudo isso, a gente que está há muito tempo, eu estou desde 2000 no mercado, né? E então vivi cada coisa. Você falou assim, ganhava de segunda a quinta, na sexta devolvia tudo. Já fiz. Né? Às vezes ia bem o mês inteiro, chegar no final do mês devolvia tudo. Já fiz também. Né? Entrei numa operação, o mercado veio contra, eu não aceitei, fiz um médio, o mercado continuou vindo contra, passei o dia inteiro naquela operação. Então assim, e é engraçado que se repete, né? Os erros que a gente comete dentro do mercado é o mesmo para todo mundo, né? E como você bem pensou, né? Pensei em ligar pro meu chefe lá depois de um tempo ali, porque acho que estava ficando difícil. E todo mundo passa por isso, né? Todo mundo. E eu acho que o interessante o mercado tem que... Naquela época se olhava o mercado como uma profissão, já se falava assim, cara, aqui é minha profissão agora, é isso que eu vou fazer o resto da minha vida, é isso que eu vou construir. Porque
começo é terrível, né? O começo é terrível do aspecto de que testa a gente. Puta, parece que agora vai, de repente toma uma porrada e fala, nossa, acho que eu não sei fazer esse negócio, ou desaprendi. Aí vamos de novo. Que a resiliência conta muito, né? Acho que pelo menos eu fui muito resiliente, porque a maioria desiste qualquer dificuldade maior desiste. E eu insisti bastante. Como foi esse processo naquela época, principalmente? Porque o começo, não que o meio e dali para frente seja fácil, mas você está acostumado, você está calejado. No começo você não está, porque você não sabe se aquilo é normal, se não é normal, se aquilo uma hora passa, se não passa. Como que foi o sentimento? Como que foi a vivência nesse começo, assim? Que acho que é o que todo mundo passa até hoje, né? Até hoje. Eu acho que, assim, falando um pouquinho, né, desse perfil das pessoas que estão começando, né? E desse desafio do começo, né, Jefferson? Acho que a pessoa, primeiro, ela precisa fazer uma reflexão e se conhecer muito bem, né? Porque estamos falando de mercado aqui, de trading, de dia a dia, de risco, né? Então precisa entender que esse tipo de operação, ele é uma operação de risco. Não é uma renda fixa, não é algo que você vai fazer uma operação e você vai ter um resultado positivo, líquido e certo. Não, você vai correr risco, você vai correr o risco de perder, de se machucar. Então você precisa ter muito bem essa dimensão, porque tem, às vezes, muita gente que começa, claramente quer ganhar, mas não conhece o risco de perder e não aceita esse risco. E às vezes não tem nenhuma característica emocional, né, para poder lidar com essa perspectiva de perda, ou eventualmente tem uma série de compromissos, né? O que eu sempre disse lá na corretora, quando alguém vinha me procurar para começar a operar como trader, a primeira coisa que eu fazia era sentar e conversar e conhecer um pouco a história de vida, a perspectiva de enfrentar esse risco de perda, como é que ela lidava, e também se não tinha nenhum compromisso financeiro. Pô, acabou de comprar um apartamento financiado, ou tem algum compromisso muito relevante de curto prazo. Isso a gente sabe que não dá certo. Você até já falou em uma frase. Eu acompanhei muito isso. Ganhava dinheiro quem não precisava, né, ali no trade. Os nossos clientes, os nossos traders parceiros, realmente quem ia bem é quem de fato não precisava ir bem, que já tinha ido tão bem, então operava tão leve, né? Reconhecia rapidamente o erro, partia para a próxima. Tinha aquela pressão de pagar a conta. Se eu perder esse dinheiro, não paga a minha conta. Então eu não posso aceitar essa perda. Não tem como isso dar certo. Pode até dar certo um dia, mas no médio e longo prazo não dá certo você fazer trading tendo um compromisso para você, que você tem que contar com aquele dinheiro do trading, ou eventualmente você ter uma reserva, que é uma reserva compromissada com algum outro tipo, né, de investimento, e você não poder perder esse dinheiro e trazer esse dinheiro para o mercado. Claramente isso nunca vai dar certo. Então essa era uma preocupação que a gente tinha com todo mundo que estava começando. E aí onde é que eu acho assim que minha história, né, desses primeiros meses, ela virou ali, que começou a ir um pouco para esse lado de ter resultados melhores. Eu estava muito no trade, né, no dia a dia, mas eu comecei a observar, naquela época a gente não tinha, basicamente quem mandava no mercado de índice eram as pessoas físicas. A gente não tinha os fundos, os investidores institucionais, os estrangeiros, né? Basicamente era pessoa física local. Era uma briga de pessoa física, né? Naginarras, Léo Cris, Zé Milionário. Pô, você tinha pessoas físicas. Você trabalhou com todos esses caras aí? Eu conheço a grande maioria, mas eles eram clientes que ficavam nas corretoras. Eles passavam ordem para as mesas das corretoras. E as corretoras passavam para os operadores de pregão e os operadores de pregão executavam. Eles eram tão grandes que já tinham operadores para eles. Né? Tinham, eles eram os principais clientes da corretora naquela época. E aí eu comecei a perceber como era um mercado muito de pessoa física e a influência do mercado lá de fora era pequena. E o mercado era das 9 a 1. Né? O mercado, 1 hora parava e reabria só no dia seguinte. Eu comecei a perceber que quando o mercado passava muito próximo da máxima, a tendência do dia seguinte era abrir com um gap de alta. Lógico, não era todo dia, mas havia uma certa constância nesse tipo de padrão. E quando o mercado fechava muito próximo da mínima, a tendência no dia seguinte era abrir para baixo. Gap de baixo. Aí eu falei, bom, além desse meu giro aqui que eu só estou apanhando, né, mas pelo menos já estou começando a empatar, eu vou começar a fazer um pouquinho de posição para o dia seguinte. Então quando passava próximo da máxima, ia lá, pá,
Fazia uma comprava comprinha. e ficava comprado para o dia seguinte. Quando passava muito próximo da mínima, eu ia lá fazer uma posiçãozinha de venda, tudo ainda muito pequeno, e fazia uma posição de venda para o dia seguinte. Isso, na grande maioria das vezes, deu certo, as que deu errada, dava gap contra, ia lá, zerava e começava o dia, reconhecia e estava pronto para a próxima. E não tinha esse negócio de sexta-feira eu não vou fazer posição porque tem o final de semana. Não, sexta-feira passou próximo da máxima ou próximo da mínima, eu ia lá e fazia uma posição. Era a minha estratégia. E isso, assim, acho que foi um mérito muito importante para mim nesse momento. Eu cumpri essa estratégia. Não me interessava, tinha caído muito, tinha subido muito. Foi disciplinado em cima disso. Disciplinado. Eu quero experimentar, e começou a me dar algum resultado, além de eu começar a melhorar no giro. E tudo está muito relacionado, né, Jefferson? Você começa a ganhar dinheiro, começa a encontrar um pouquinho melhor aí vamos dizer, o entendimento de mercado e o entendimento sobre o seu comportamento, as coisas começam a andar fluir, e a melhorar e a fluir. E essa hora chega, né? Pode demorar um pouco mais. Você falou, até arrepiei aqui, porque chega. É exatamente esse o sentimento. Chega. Porque parece que você faz parte daquilo. Você começa a fazer parte, parece que tira aquela pressão de putz, eu preciso saber o que fazer. Não, parece que você está fluindo, parece que você tá dentro do jogo, né? Dentro do dançar da coisa ali. E depois a gente pode explorar um pouquinho mais à frente, né? Que eu acho que assim, quem está começando, o foco principal é sobrevivência. É não sair fora rápido. É ficar algum tempo. Porque esse tempo que vai te dar maturidade, você precisa desse tempo, né? Você precisa desse tempo. O pessoal acredita muito que, não, curso de final de semana, 1 mês, 3 meses eu tô voando no mercado. Não tá, né? Precisa de um tempo, precisa de vivência. Precisa vivenciar. E aí nessa estratégia, né, eu comentei com você, né, janeiro, março já estava desanimado, abril comecei a melhorar um pouquinho, maio, em junho já estava, maio comecei a fazer essa estratégia, em junho estava fazendo. Aí veio uma sexta-feira, o mercado passou com 3% de baixa. Eu falei, putz, lá vou eu, né? Praticamente na mínima, né, o índice. Então, lá vou eu, né? Fui lá, posiçãozinha vendida para segunda. No final de semana me liga, pô, Lombardi, você tá sabendo aí a boataria? Eu falei, pô, que boataria? Pô, já falei, putz, esse troço aí será que vai subir? Né? Pô, estão falando que o Nagy Narras era o principal cliente do mercado, né? Ele tinha posição em opção, em futuros, à vista. Era o grande cliente do mercado. E chegou a ser sócio grande da Vale, né? Assim, chegou a ter Vale, Petro, né? Outras empresas, assim. Ele era o grande agente de fomentador de liquidez do nosso mercado. E naquela época ele estava muito comprado e até fazendo algumas operações, provavelmente até um pouco, isso se comenta, né, um pouco fora da regra do ponto de vista de concentração de posições. Então ele estava muito alavancado na compra, tanto no à vista como em opções e futuro. E aí ele teve um problema com o banco que dava liquidez para eles, cortaram crédito na sexta-feira, o cheque que ele fez a liquidação na sexta foi devolvido na segunda. Só que a boataria começou já no sábado, no domingo. Na segunda-feira, antes de abrir o mercado, a notícia já estava sacramentada. O Nagy emitiu um cheque e ele foi devolvido de liquidação de operações e o cheque foi devolvido sem fundo. Nossa. Jefferson. A Bolsa caiu, já tinha limite de baixa, né? A Bolsa caiu 10% de limite de baixa na segunda, 10% de limite de baixa na terça, 10% de limite de baixa na quarta, na quinta e na sexta. Nossa. Começou a ter negócio na outra segunda-feira. E você vendido? E eu vendido. E sem chance de liquidar, porque isso dá limite de baixa, né? Eu acho que se fosse do giro eu já tinha comprado há muito tempo, né? Mas como tá o limite de baixa... O mercado não deixava, né? O mercado não deixava, né? Isso foi uma ajuda. Mas, sabe uma brincadeira, uma coisa parece bobagem, mas lá no passado, os maiores ganhos que eu tive na minha vida é porque eu tive algum problema e não deixava eu zerar. Então isso é bom demais. Nossa, o emocional de querer botar no bolso, aquilo que a gente falou do medo de estar errado quando tá certo. Por isso que, assim... Às vezes a posição pode nos ajudar um pouquinho, né? Não que seja, porque também traz um risco maior, né? Do gap na contramão. Mas você sabe que eu gosto de posição? Porque posição te obriga a ficar mais atento a tudo que está acontecendo. Exatamente. E aí, então,
Você imagina, a bolsa caiu quase 50% em uma semana. Você imagina a dimensão do estrago que esse evento provocou. Tanto que ele quebrou a bolsa do Rio de Janeiro. Né? A bolsa do Rio de Janeiro quebrou, porque o NAGE, por conta de algumas limitações aqui em São Paulo, ele começou a operar na bolsa do Rio, porque a bolsa do Rio estava com volumes muito pequenos e viu a oportunidade de dar alguma flexibilidade para o NAGE, a oportunidade de voltar a ser uma referência e ter volumes importantes, mas o que aconteceu foi justamente o que entrar. Quebrou a bolsa do Rio. E eu, com a minha posição vendida lá, eu ganhei no futuro, né? Eu ganhei praticamente 50% da posição nessa semana. Então, assim, já era bem alavancado nessa época? Já era alavancado. Eu ainda fazia posições pequenas, né? Assim, a dimensão foi mudando de patamar ao longo dos anos, né? E eu ainda tinha uma posição bastante pequena, mas você imagina a dimensão de você ganhar um ajuste de 50% do valor do contrato. Nossa, impressionante. Então imagina hoje no índice, aí estamos aí com o índice, aí vai 108 mil pontos. Você de uma tacada só ganhar 54 mil pontos. Foi um negócio assim, né? Lógico, as dimensões eram outras, mas é mais ou menos uma referência assim. Então assim foi o meu primeiro grande ganho. Lógico que eu contei com um evento totalmente inesperado para mim, né? Mas eu trago o mérito de ter me proposto a fazer alguma coisa e ter seguido suas regras. Acho que isso é muito importante no trading. Foi muito importante. Então, assim, eu me propus a fazer algo, cumpri, e aí veio esse prêmio, né, de um evento que, obviamente, eu não tinha expectativa que ele acontecesse, né, nem nunca pude imaginar que iria acontecer, mas aí eu fui premiado por essa disciplina. E aí isso me deu muita confiança, né, porque aí eu fiz um caixa importante e aí comecei a me desenvolver, ganhei muita confiança, tinha muito mais confiança para iniciar uma operação, para fechar, errei, caía fora. Então eu fui ganhando muita confiança a partir desse momento que eu, vamos dizer, ganhei minha primeira bolada fazendo trading. E o pregão, para quem vivenciou, hoje a gente não tem mais esse ambiente de negociação viva voz e a gente está no desafio ali do eletrônico no dia a dia. Mas o pregão viva voz para nós traders, ele tinha uma vantagem competitiva espetacular, porque eu estava no pregão e eu mesmo podia tomar as minhas decisões. Então, à medida que o tempo ia passando e ia ganhando mais experiência, pelo movimento da roda, você já percebia se alguma coisa tinha acontecido, se a tendência era mais de baixa ou de alta, e eu não precisava consultar ninguém para fazer uma operação. Você estava vendo ali, né? Estava vendo, decidia comprar, ia no vendedor, fechava, comprava, decidia vender a mesma coisa, me movimentava na roda. Sentiu o calor ali do... O calor, assim, era o feeling que a gente desenvolveu lá no pregão. E a facilidade de você poder tomar a decisão de imediato. Era uma vantagem competitiva para nós muito grande. Imagina um cliente, né, por exemplo, como o NAGE, né, com todo o volume que ele operava. Ele tinha que ligar para a mesa da corretora, passar a ordem para o operador da mesa, o operador da mesa passava a ordem para o operador de pregão, executava a ordem, devolvia para a mesa confirmava com o cliente. Quer dizer, era um negócio que demorava, né? Então a gente tinha uma vantagem competitiva no pregão que era muito importante para nós, que é essa agilidade. E ao longo dos anos todos, o meu resultado ele foi por conta dessa minha disciplina, e os mercados sempre foram muito bons, muito voláteis, e essa agilidade do pregão eu consegui construir resultados assim muito interessantes ao longo de todos esses anos iniciais, tirando um pouco o começo, e não que eu não tenha apanhado de vez em quando aí no meio do caminho, e apanhei muito diversas vezes. E aí em 90... Mas batia mais, né? Aprendeu a bater um pouco mais. Se eu não batesse mais, hoje eu não estava aqui, né? Graças a Deus, ao longo dos anos, na somatória, meu resultado é positivo. E aí, em 92, eu tinha um amigo que chamava Fernando Maxud, que era corretor, e ele decidiu fazer o caminho inverso que eu fiz naquele momento. Ele queria vender o título de corretor e comprar um título de operador especial. Eu achei que era uma boa oportunidade de comprar um título de corretora. Eu já estava em 92, né, já estava completando 5 anos da aquisição do meu título de operador especial, já estava com resultados bem interessantes e tinha esse desejo, eu acho que no fundo, né, Jefferson, de talvez retomar uma corretora, atender cliente. E aí em 92 eu comprei o título desse meu amigo, né, que se tornou operador especial, Fernando Maxud, e montei a Interfloat.
Durante algum tempo, 2 anos, eu atendi todo tipo de cliente. Então, fui atrás de fundo, de tesouraria, dos bancos, de pessoa física, mas em 94 eu tomei a decisão de só atender pessoa física. E nesse meio tempo você já tinha parado com o pregão, ou não? Não, eu continuava frequentando o pregão. Então, assim, é uma história assim, diferente, né? Porque eu frequentava o pregão, operava para mim e tinha uma corretora onde eu comecei a desenvolver e dar oportunidade para as pessoas físicas que queriam começar a operar. Que era bem restrito para essas pessoas naquela época. Eu diria que praticamente não existia esse modelo, né? Esse foi um modelo assim, que eu diria que foi inovador pela Interfloat, porque naquela época você não tinha um mercado aberto, né? Então você tinha o pregão e você podia, se você quisesse operar, ou você tinha que comprar um título de operador especial, ou ter alguma parceria com alguma corretora para você poder frequentar o pregão, ou você ia operar como cliente, passando ordem na mesa, etc. E o acesso ao pregão era dado pelos títulos patrimoniais. Você não podia botar 30 pessoas no pregão porque você queria colocar. Você tinha uma limitação de operadores de pregão de acordo com a quantidade de títulos patrimoniais que a sua corretora tinha. E nós começamos naquela época a investir em títulos patrimoniais, né, da BMF naquele primeiro momento, para que eu pudesse ter bastante oportunidade de trazer pessoas nessas parcerias que eu desenvolvi. Então a gente tinha todos os tipos de modelo lá. Então, alguém queria começar a operar para si. Eu dava oportunidade, falava, lógico, sentava, conversava, essa conversa que eu disse para você, que eu queria entender um pouco o perfil, né, se não tinha nenhum compromisso financeiro importante, se eu minimamente entendia que ele tinha o perfil para, né, para ser um trader, para aguentar ali os solavancos de ganhar e perder. Se eu achasse que sim, ele me convencesse, eu dava uma oportunidade para ele começar a frequentar o pregão e operar para si. E isso a gente começou a desenvolver e eu tinha todo tipo de parceria, né? Cobrava um fixo, cobrava corretagem, participava do resultado das operações, fazia meio a meio. A gente teve todos os modelos que você possa imaginar. E ali a Interfloat começou a desenvolver um pouco esse modelo, que foi atender cliente, pessoa física profissional de mercado. Ou seja, os nossos clientes, 90% eram clientes que viviam da sua atividade de trader, né? Não ou como hoje, a gente tem muita gente que faz trading part-time, né? Part-time, como uma perspectiva de renda adicional, ou algum envolvimento, né? Porque a pessoa gosta de estar envolvida com o mercado de capitais, e o trading é um complemento. Naquela época, a minha base de clientes, quase que a totalidade, eram clientes que viviam das suas operações. Então, ou frequentavam a corretora, ou frequentavam o ambiente do pregão praticamente o dia todo. E aí a gente começou a desenvolver esse modelo baseado em pessoa física. Avançando um pouquinho a corretora, em 2000 eu comprei um título de Bovespa, então a Interfloat passou a ser uma corretora full, tanto de BMF como de Bovespa, e a gente também foi desenvolvendo esse modelo na Bovespa, a gente tinha parceria, botava E era muito caro esses títulos, porque o de scalper já era caro, né? Assim, mas até que era acessível, vamos dizer assim. Agora, naquela época de corretora, era bem amplo, bem caro, não? Olha, Jefferson, eu dei muita sorte, porque além de acreditar muito no modelo da Bolsa, eu fui fazendo esses investimentos ao longo do tempo e os preços, assim, eu diria que comparados aos preços que chegaram no IPO, eram completamente distantes, assim, muito acessíveis. E no caso da Bovespa, eu ainda tive muita sorte quando eu comecei a comprar os títulos patrimoniais, porque ambas as bolsas, elas de tempos em tempos, tinham programas de recompra de título. Ou seja, uma corretora que queria sair do mercado, ela fazia a recompra no valor patrimonial. Só que a Bovespa tinha tido um problema de autuação na Receita na época que eu comprei o título de Bovespa. E ela retirou o programa de recompra, enquanto não definisse essa questão com a Receita. Então, todo mundo que queria vender título de Bovespa não tinha para quem vender, porque a Bovespa retirou. E o preço foi lá embaixo. E o preço caiu 50% do valor patrimonial.
foi a época que a gente comprou a corretora de Bovespa e começou a comprar os títulos. Então a gente teve aí um pouco de sorte no momento que eu comecei a comprar os títulos de Bovespa. Que a gente comprava título patrimonial da Bolsa com 50% de deságio, né? E aí eu olhava isso com a capacidade de aumentar o meu negócio. Porque quanto mais títulos da Bolsa eu tivesse, maior a capacidade de atender clientes, dado que naquele momento, antes de desmutualizar e fazer o IPO, aquilo que eu comentei, a capacidade do número de clientes era diretamente proporcional aos títulos que você tinha. Entendi. E aí nós fomos desenvolvendo esse modelo, né? Tanto de parcerias no pregão, como parcerias na mesa. E você foi inovando, porque ninguém fazia isso. Ninguém fazia isso. E aí começou a surgir o mercado eletrônico. Num primeiro momento... O eletrônico foi mais ou menos o quê? 2008? Ele surgiu, se não me engano, em 2003, 2004, mas ele era concomitante. Ao longo do dia, você abria eletrônico, aí fechava, vamos dizer, das 9 às 10 era eletrônico, das 10 a 1 era Viva Voz. Aí da 1 às 2h30 eletrônico, 2h30 às 5 Viva Voz. Então, um não concorria com o outro. Então, você tinha o eletrônico, Viva Voz, o eletrônico, Viva Voz. Você não tinha os dois ao mesmo tempo. Então, era um mercado contínuo, mas que ia mudando de formato ao longo do dia. E eu, desde a largada, quando veio o eletrônico, falei, pô, esse negócio aqui veio para ficar, né? Isso aqui, em algum momento, vai ser só eletrônico, e comecei desde cedo, quando lançaram o mercado eletrônico, já comecei a me preparar. Então, em todos os momentos que tinha negociação eletrônica, eu ia lá e ia testando o trade, né? E assim, muito difícil, porque eletrônico a gente sabe, é aquele negócio, né? No pregão Viva Voz 100 com 150, alguém toma, sobra um monte de lote para você ir tomando, né? Você vai lá, você se defende. No eletrônico, você tá ali de olho, toma uma 150, 170, 200, numa boleta, 250 compradores, você não conseguiu nem se mexer. Uhum. Então, assim, o eletrônico, apesar de ser mais ágil e você não tinha o sentimento também do... Depois você vai desenvolvendo um sentimento, um feeling do eletrônico, né? Você pega o metajogo do eletrônico também, né? Porque acho que você tinha muito metajogo do físico ali, porque você tá vendo todo mundo, você tá sentindo todo mundo. Se garantia, né? Porque o operador de pregão, quando toma de um lado, não consegue tomar do outro. Então era onde a gente se protegia, que é aquela tal vantagem competitiva que eu comentei com você. Quando a gente foi pro eletrônico, essa vantagem, ela, apesar de dar muito mais transparência e acesso, né, a todos os clientes, para nós do Viva Voz foi uma perda de competitividade muito importante. Mas eu comecei desde o início a acompanhar o eletrônico. Jefferson, eu lembro, se não me engano, foi 2009, quando a BMF tomou a decisão de migrar 100%. De colocar os dois simultâneos. O Viva Voz e o eletrônico. O eletrônico. Então, aquilo que eu comentei, né? Era outro, vinha eletrônico, mas um não concorria com o outro. Aí foi num dia, não me lembro exatamente o mês, mas eu lembro bem que foi em 2009. A Bolsa tomou a decisão, a partir daquela segunda-feira, ela iria abrir eletrônico e Viva Voz ao mês simultâneos, e você escolheria onde você gostaria de operar. Então, se você quisesse mandar a ordem para o eletrônico, você mandava a ordem para o eletrônico. Se você quisesse mandar a ordem para a corretora e ela retransmitir no Viva Voz, ia para o Viva Voz. Aí das 9 às 10 era só eletrônico, então já havia uma tradição de ser eletrônico. Às 10 horas abria o Viva Voz e toda a transição era para o Viva Voz. Nesse dia ia abrir o eletrônico e o Viva Voz simultâneos. Jefferson, isso eu me lembro muito bem. Abriu o eletrônico, abriu o Viva Voz praticamente não teve oferta. Assim, com 5 minutos já deu para perceber que o pregão Viva Voz ia acabar. Acabado. Assim, não é que demorou anos para fazer a transição. No primeiro dia que os dois abriram juntos, a negociação no Viva Voz praticamente não existiu. Calou. Se foi pra gente que era do Viva Voz e teve toda a transição, foi a tristeza, né? Esse foi um dia muito marcante para nós, quando os dois mercados, Viva Voz e eletrônico, concorreram simultaneamente por conta da liquidez. Assim,
ninguém tinha a dimensão que o Viva Voz assim, iria acabar tão rapidamente, né? O que mostra, de certa forma, assim, a eficiência da negociação eletrônica, a transparência, a agilidade, etc. Mas aí nós passamos, nessa transição, nós fortalecemos muito as nossas posições na mesa, né? Porque toda a negociação foi para o eletrônico, e aí a Interfloat já vinha criando, né? Já tinha, mas a gente só fortaleceu o modelo de salas de negociação, onde a gente recebia os nossos clientes, dava toda a infraestrutura, todos os limites operacionais, toda a assistência, para que eles pudessem operar no dia a dia. Então era um coworking naquela época, coworking de traders que frequentavam a corretora o dia a dia e operavam para si. Que é onde eu fiquei e é onde de fato mudou completamente a minha vida, meu entendimento de mercado, meu entendimento de vida. Hoje o escritório que você conhece aqui da Latos é muito baseado no que você tinha naquela época, né? Claro. E o nosso modelo era exatamente, né, o que você com muito sucesso aí está implementando. Exato. Né? A diferença é que assim, eu não dou liquidez para eles aqui, o pessoal, cada um é autônomo e tudo mais. Mas a ideia é um ambiente profissional, com toda a estrutura para que se foque 100% no mercado, né? A gente chama esse ambiente de um mastermind, que é todo mundo querendo a mesma coisa, então se respira mercado o dia inteiro, né? Tudo que você fala é mercado o tempo todo, né? Então é o seu trabalho. Né? E eu lembro a primeira vez que eu entrei na Interfloat lá, que eu tive a plena certeza que eu falei, cara, é aqui que eu vou me tornar um profissional. Era impressionante. E olha que assim, eu era um moleque que estava ali mais perdido do que tudo. Me sentia, você foi falando do pregão Viva Voz, era eu lá vindo para Interfloat. Né? Porque eu vinha de um mundo totalmente diferente, assim, né? A visão que eu tinha de mercado era completamente errada. E lá eu olhava, né, não via gráfico, via mais só tela de fluxo, né? Era o GL na época lá, o pessoal, todo mundo usava GL, e aquele escritório grande, bonito. E eu falava, caramba, cara, acho que é aqui que as coisas de fato vão acontecer. Pô, então, muito bacana. E assim, o nosso objetivo era exatamente esse, dar essa condição para que as pessoas pudessem começar a experimentar. E, Jefferson, assim, acho que isso é um ponto importante da minha trajetória, né? Que essa preocupação em dar condição para quem está começando de sobreviver o máximo possível, né? E hoje a gente tem uma preocupação com muita venda de facilidade, né? Que a gente sabe claramente que não existe. Não existe. Que não existe. Assim, é uma recorrência, né, de trading no dia a dia, de aprendizado, de buscar curso, de buscar troca de informações, de se conhecer, de aprimorando a estratégia, de entender o que não está dando certo, o que está dando certo e ajustando, mudando o tamanho de posição. Então, assim, isso só vem com o tempo e é muito desafiador, né? Eu acho que não deve ter mudado muito, mas na minha época lá como Interfloat, infelizmente de 10 clientes que começavam, eu diria que talvez 6 ou 7 ao longo de um determinado período estavam fora do mercado. Desistiam então, ou era expulso. Exatamente. E assim, acho que até aumentou um pouco esse número, justamente porque a quantidade de informação que existe hoje e a quantidade de informação ruim que existe hoje é muito maior do que aquela época. Exatamente. Então, as pessoas já vêm com a mentalidade errada para dentro do mercado. Né? Alguns aguentam as porradas e acabam conseguindo chegar por caminho certo. A maioria não aguenta. E aí acaba saindo pela porta dos fundos do mercado, quebrando, se machucando, muitas vezes estragando a vida, a família e tudo mais, justamente porque foi mal direcionado, veio com a visibilidade errada. Porque muita gente tem a visibilidade assim, o mercado financeiro é dinheiro, então é rápido você conseguir raspar o dinheiro dali de dentro. E não é, as melhores cabeças estão ali dentro. Exatamente. Os caras mais bem preparados, né? Mais no mercado eletrônico agora, os caras mais bem preparados estão ali do outro lado. Né? Então é um pouco de prepotência achar que você, do nada, vai entrar no mercado e vai tomar dinheiro desses caras. Não, vai entrar para apanhar. Exato. Então, se não entrar com a consciência certa, não buscar conhecimento, não buscar o entendimento certo, vai apanhar, vai se machucar, vai sair pela porta dos fundos. Né? E vai achar que o problema é o mercado. Sendo que, na verdade, o problema não é o mercado é fantástico. Exatamente. Para quem está preparado para ele. Para quem, de fato, se prepara da forma certa. Né? Exato. E assim, é uma operação de risco, né? E eu diria assim, vocês têm feito um trabalho aqui, né? Assim,
de altíssima qualidade, muito consciente, muito transparente e muito leal, né? Mas infelizmente tem muita gente que se ilude achando que isso aqui é líquido e certo que vai ganhar, e a gente sabe que o desafio de ganhar assim é muito grande, né? E ele vem com o tempo. É um processo. É um processo. A gente bate muito na tecla que assim, cara, isso aqui é uma profissão, né? O grande objetivo da Lato, por exemplo, é formar profissionais, é melhorar o mercado. Como? Formando profissionais. Né? Então, assim, é uma profissão, como qualquer outra. Vai ser médico? Você não aprende a ser médico em um ano. Exatamente. Né? São anos e anos e anos e anos para ser médico, faculdade, residência, especialização. É 10 anos para começar a ganhar dinheiro. Por que o cara acha que essa profissão, que é onde as melhores cabeças estão envolvidas, porque tem muito dinheiro envolvido, vai ser rápido? Exatamente. Né? Então, acho que ter esse senso de consciência é primordial, né? E saber que, assim, todo começo é difícil. Não importa o que você vai fazer, todo começo é difícil. Muito. Né? Você vai ser testado, é uma série de coisas. É um mix de sensação. Só que o mercado ainda tem a coisa pior, porque é dinheiro diretamente. E o ser humano faz associação com o dinheiro, né? Às vezes eu perdi R$500. Puta, podia ter comprado um tênis ali que eu estava querendo comprar faz tempo, mas coloquei aqui no mercado e perdi. E aí bate uma depressãozinha, uma tristeza. E aí faz associação. Aí vai para o mercado querendo recuperar. E aí aquele ciclo que a gente conhece bem e viveu muito, né? Então, mercado é lugar para ter os dois pezinhos no chão todo dia, né? Todo dia. Não importa o nível que você tá, porque você pega... em setembro agora, desde que eu comecei, faz 23 anos, né? Sou uma criança perto do tempo que você tem no mercado. Mas o nosso risco é muito maior, porque a gente está muito maior, a gente tem mais experiência, a gente tem uma capacidade um pouco maior. E isso também aumenta muito o nosso risco. Exato. Ou seja, o nosso risco nunca é minimizado, né? Nunca acaba o risco dentro do mercado, né? A gente sempre começa a ficar mais confiante, se expõe mais, posições maiores, né? De vez em quando faz um médio, né? Às vezes faz umas cagadinhas de vez em quando, né? Porque o pessoal acha que depois que a gente tem um certo tempo, você fica perfeito. Não, o desafio é todo dia. O mercado te testa e tem hora que você vai cair. E essa nossa profissão, né? Quer dizer, desde a largada, né? Assim, é uma profissão maravilhosa, né? Todos os sentidos, diferentemente de outras profissões que você tem uma série de dependências, né? Então, vamos dizer, um empresário, né? Depende de funcionário, às vezes depende do cenário macroeconômico, de fornecedor, né? de cliente. Então, muita coisa para dar certo, você tem uma série de envolvimentos importantes que, se você não cuidar de todas as caixinhas, muito provavelmente não vai dar certo. O trading, ele basicamente está nas nossas mãos, né? Não dá para você, se você faz uma operação, o ajuste é negativo, a conta vem no dia seguinte, você vai pagar. Fato. E não tem quem você possa culpar, né? Fato. De fato, no trading, e eu acho que isso que é a beleza dessa nossa atividade, está nas nossas mãos. Então, mas por um lado tem toda essa questão emocional de você ter que lidar com o sucesso e o fracasso das suas operações e das suas estratégias. Assim, é um desafio. E se você não tiver o equilíbrio para lidar com o prejuízo, e às vezes com uma sucessão de fases ruins, é o que você falou, né? Tem gente que perde tudo, e isso eu vi também, apesar de ter visto pouco na corretora, eu vi eventos que destruíram a vida das pessoas, né? Perderam dinheiro, perderam família, né? Perderam completamente o rumo na vida, e isso acontece. Isso vem muitas vezes, né, dessa indisciplina operacional, e às vezes de um dia que a pessoa perde completamente o controle, né? Não quebra naquele dia, mas perde tanto e numa dimensão de volume tão relevante que no dia seguinte ela não vem mais operar o mercado, ela vem operar para tentar buscar aquele prejuízo. Ela vem operar a perda dela. Então, às vezes, vamos dizer, exemplo aqui só como referência, perdeu 10 mil. No dia seguinte está ganhando 5, não interessa, porque quer rebuscar os 10. Não é os 10. Então, ali, aquele 5 vira 5 negativo. E aí vem uma sucessão, né, de resultados ruins que tira a pessoa do mercado, e claramente isso abala emocional, abala a saúde. Destrói o emocional da pessoa, muitas vezes abala a saúde e tudo, né? Acho que está há muito tempo, cada história que a gente sabe de mercado, e quanta coisa a gente já viveu, né, nesse aspecto. Não chegar nesse nível, mas de saber o quanto isso mexe com a gente. Por isso que tá atento todo dia, ter um plano, né? Acho exatamente. Disciplina. Disciplina. Um roteiro, né, Jefferson? É o que eu falo, cara. Eu não entro no mercado sem saber o que eu fui fazer lá. Né? Então, o roteiro, que é o plano. Qual que é o meu objetivo de ganho no dia?
né? Se tudo der errado, qual é o meu limite para parar? Né? Quantos erros eu vou cometer e vou entender que assim o dia não é para mim? Exato. Então tem que ter uma série de coisas que a gente precisa todo dia estar pronto para isso. Porque o mercado cada dia é um, né? Exato. Ele não se repete. Então, o fato de eu ter ganhado ontem não garante que eu vou ganhar hoje. Pelo contrário, né? Todo dia é um dia novo. Exato. Então, são coisas que é importantíssimo se ter, né? E todo dia começou de novo. O resultado de ontem foi ontem. Ontem foi ontem. Hoje é o seu novo desafio. Hoje é outro dia, né? E aí falar um pouquinho, né? Você comentou na questão dos mini contratos, né? Também foi um projeto idealizado. Só voltando um segundinho. Quando que a Bolsa fez o IPO, que aí, de fato, saiu todo mundo? Porque quando migrou para o Viva Voz, já tinha sido feito o IPO? Migrou para o eletrônico, já tinha feito o IPO? Como que ficou? O IPO das duas bolsas foi no finalzinho de 2007. Tá. Então, pós-IPO, a gente ainda teve o pregão Viva Voz por 2 anos. A migração total para o eletrônico foi, se não me engano, em 2009. Isso, de 8 para 9, né? De 8 para 9, né? Então veio primeiro a integração das duas bolsas, né? BMF e Bovespa se integraram em 2008 e aí nós tivemos esse evento que toda a transição da liquidez foi para o eletrônico e, se não me engano, em 2009 mesmo o pregão Viva Voz acabou. E aí ficou 100% dentro das corretoras. 100% eletrônico, como é até hoje, né? 100% eletrônico nas mesas das corretoras. E o que aperfeiçoou muito foi o acesso, né? As plataformas e o acesso. Eu diria que, de um lado, para nós que tivemos a trajetória no mercado Viva Voz, assim, é um sentimento de saudade, né? E que não volta, porque eu diria que essa profissão aqui no Brasil está extinta, não tem como voltar um pregão Viva Voz. Em contrapartida, o eletrônico tem uma série de benefícios, né? A transparência, a agilidade, o acesso. A liberdade de você estar em qualquer lugar, desde que tenha uma boa internet e um computador. Exatamente, né? Você pode operar em qualquer lugar, você tem a dimensão de uma tela e olhar. Lá a gente no pregão Viva Voz operava um ativo só, né? No eletrônico, ali você pode constituir uma tela e estar olhando vários ativos, inclusive correlacionados, né? Operar. Uma coisa que eu não recomendo muito, né? Nunca gostei, né, Jefferson? Esse negócio de a gente operar no trading muita coisa, né? Assim... Eu sempre fui do especialista, eu aprendi isso na Interfloat também, né? Escolha seu ativo e se torne o melhor nele. Exato. Com o tempo, você vai adicionar um ou outro ativo que principalmente tem correlação com o que você opera e tudo mais. Mas você querer operar tudo ao mesmo tempo é a pior cagada, né? Eu diria que assim, no trading, assim, é líquido e certo que isso não vai dar certo. Operar índice, operar mini índice, operar mini dólar, dar uma olhadinha no DI, operar vale. Assim, não dá, porque mercado um pouquinho mais calmo, você ainda consegue administrar. A hora que agitar, você está tão enrolado em algum ativo que os outros... Você não esquece. Então, acho que assim, o trading é foco, né? É disciplina, é sistematicamente você está operando aquele mercado. Inclusive, né, acho que assim, você operar no dia a dia vai te dando uma condição de enxergar um pouco melhor os movimentos. Você opera um dia mini dólar, outro mini índice. Não, você não conhece a dinâmica do ativo. Você não conhece a dinâmica do ativo, você não sabe se aquele movimento é normal, se é dele, se tem alguma coisa diferente. Quando acontece alguma coisa, você não sabe, você não tem a percepção de opa, mudou alguma coisa aqui, aconteceu alguma coisa, né? E então o feeling do mercado é muito importante para você conhecer a dinâmica, né? Muito importante. E para isso você precisa viver o dia a dia dele. Exatamente. Então, assim, eu sou muito contra no trade você começar a diversificar muito, né? Eu acho que assim, precisa focar no ativo, né? E até porque, francamente, assim, os ativos estão tão voláteis, têm volume, te dão tanta chance, para que ficar... A gente às vezes gosta de dificultar, né? Criar umas estratégias assim que claramente não vão dar muito certo. E é aquela coisa, né? Achar que só sua mãe teve filho esperto, né? Que exato, você acha, não, eu enxerguei uma coisa que ninguém enxergou até hoje. Não existe. Não existe. Não existe, então, o básico funciona, né? Fazer a coisa certa ali e focar... faz toda a diferença, né? E por isso que assim, é muito importante ter o stop, né? Seja na operação, seja no financeiro, no dia a dia, porque é verdade, assim, no trade, não estou falando de investimento, né? Investimento, quando às vezes você faz uma posição e não está comprando tudo, você até torce para cair, né? Porque você quer comprar em preços melhores. Investimento é uma coisa. No trading, né? Você entrou numa posição, você não tem a menor convicção para onde o preço vai naquele momento, né? Por mais que você se preparou, por mais que você saiba por que você está tomando aquela decisão,
Não é certo que vá para o seu lado. Jefferson, você fez uma compra, pode subir, mas pode cair. Você fez uma compra, até pode fechar o dia com 10% de alta, mas você pode ter comprado, cai, bate teu stop, não adianta nada ter subido depois. Então, assim, você tem que estar preparado. Acho que a partir de qualquer entrada no mercado, você tem que estar preparado para estopar. O Chico falava uma frase sua. Grande Chico, hein? Chico sabe... Bloomberg. Você sabe que eu falei com o Chico recentemente, assim, ele tá pensando realmente em fazer uma mudança na vida dele. Você sabe qual é? Ah, é? Ele tá querendo deixar de ser São Paulino para passar a ser corintiano. Ele me confessou isso. Um abraço pro Chico. Gente boa demais. Demais. Né? E ele falava uma frase sua que é assim: stop fere a alma, mas protege o bolso. Exatamente. Ele falava várias vezes para mim e aquilo ficou marcado. E é uma grande verdade. Ninguém gosta de topar. Ninguém gosta. Acho que se falar assim, até hoje, eu gosto de topar? Não, mas eu sei que eu preciso disso. Eu sei o quanto isso me protege. O primeiro stop é sempre o melhor, né? Sempre o melhor, sempre, porque o segundo já o prejuízo é maior, né? É maior. E o mercado, assim, para o trading está tão bom, tão volátil, né? Tem volume, tem volatilidade. Para que você se amarrar numa posição o dia inteiro, perder dinheiro, perder oportunidade e ainda perder psicológico, colocar o dia de amanhã em risco, colocar um sonho em risco, uma profissão em risco, né? Então, acho que essa questão do stop, e aí cada um dimensiona o seu stop, né? Ou é por operação, assim, mas eu acho que assim, é muito importante ter um stop financeiro no dia, assim, isso te protege, seja qual for a dimensão do seu stop, né, dado o momento que você tem, né, e a experiência, o teu tamanho, a tua capacidade financeira, para você ter um stop no dia, no trading, assim, é fundamental. Protege, porque o mercado tem amanhã, com ou sem você. Exatamente, né? O mercado vai abrir. Exato, então se proteja para abrir junto com ele amanhã, né? E essa questão dos mini contratos, né? Porque acho que se hoje o mercado é super democrático, né, com o mini contrato, é justamente muito parte disso se ajudou nisso, né? Porque antigamente só tinha os contratos cheios, que eram super caros de operar, né? E super complicados de se ter acesso, né? Hoje em dia ainda é caro os contratos cheios, né? Então, os mini contratos vieram aí, de certa forma, para democratizar de vez o mercado. Tanto é que hoje em dia a liquidez deles é gigantesca, né? Então, e ele veio, assim, o surgimento dos mini contratos, ele veio muito nessa linha da nossa... Primeiro, do nosso perfil de atendimento ao cliente pessoa física. E essa preocupação, especialmente também no começo, né, Jefferson, de dar alguma condição do cliente sobreviver. Antes do mini contrato, por exemplo, contrato de dólar. Você não conseguia operar menos que 5 contratos e naquela época o contrato era um contrato de $100 mil. Então você fazia assim, o mínimo de operação que você podia fazer no contrato padrão eram 5 contratos, $100 mil, estava pagando $500 mil de notional de posição mínima. Imagina quem está começando, comprava 5 contratos, né, está se expondo numa posição de $500 mil, sai uma notícia, sai alguma coisa, quebrava. O sujeito não tinha nem chance. Primeiro dia já quebrava, né? E isso era um negócio que acontecia muito, porque além de todos os parceiros que a gente tinha em pregão e nas plataformas, a Interfloat começou a ter também uma base de clientes pessoa física que a gente atendia na mesa de operações. Essa era uma preocupação muito grande, né? Porque o tamanho do contrato, os notionals eram muito altos. E era uma preocupação com o cliente e uma preocupação com a corretora também, porque você no dia seguinte tem que liquidar a operação. E aí surgiu essa ideia, não que a gente tenha idealizado os mini contratos, porque os mini contratos já existiam. Que era um projeto que... Você tinha o mini S&P, por exemplo, que era o contrato de maior liquidez no mundo, né? Até hoje é um contrato, talvez seja o maior contrato do ponto de vista de... Ainda acho que é $1 trilhão por dia. É uma coisa assim absurda, né? Então a gente já tinha o mini S&P, que inclusive ele era sempre um balizador para a oscilação dos nossos contratos aqui. A gente operava índice olhando o mini S&P. Total, tanto é que eu aprendi correlação na Interfloat assim. Eu via que todo mundo tinha no GL uma cotação do S&P. Eu falei, primeiro que eu não sabia que era S&P. Começa por aí. Aí depois que eu descobri que o S&P, que era o índice da Bolsa Americana e tal, tá.
eu estou operando no Brasil, por que eu tenho que olhar para isso aí? É aí que eu fui entender, não, cara, isso aqui tem um reflexo direto nos contratos aqui, exatamente, correlação, porque reflete a economia deles lá, então tem um reflexo aqui, e aí que eu fui entender correlação. Então, quando eu falo que a Interfloat foi a minha virada de vida, foi muito isso. Eu aprendi a importância de ter notícias com o Chico Bloomberg, com essa coisa de motivadores com o mercado, eu aprendi a questão de disciplina, de ter um plano, fez o que você tem que fazer, vai embora. Tanto é que lá na Interfloat tinha a questão de que o primeiro que batia a meta ou chegava no seu limite do dia, levantava e ia embora, o pessoal batia a palma. Né? Então eram todas coisas que foram me moldando. Um profissional falou, profissional faz isso, profissional se preocupa com isso, profissional olha para aquilo. Foi lá que eu aprendi leitura de fluxo, foi lá que eu aprendi a focar no ativo, no caso do dólar. Exatamente. Então, e são coisas bases, né, que você precisa ter. E essa coisa de olhar para essa IP eu achava demais, assim, depois que eu entendi. E nós fomos, assim, pioneiros, porque o Mini S&P tinha uma importância tão grande na correlação e na tendência dos ativos que a gente conseguiu com a GL colocar o Mini S&P na tela para que vocês pudessem, operando ali naquela época o índice ou o dólar ou algum papel, você conseguisse visualizar o seu. Ficava uma caixinha ali assim. Sem inclusive precisar, porque também no nosso perfil, às vezes você faz isso aqui, mercado vira, né? Então a gente sempre procurou dar a melhor condição para quem estava lá do ponto de vista de acesso à informação. E o Mini S&P era muito relevante nessa formação da tendência dos nossos ativos aqui no Brasil. Então o mini contrato ele já existia, mas a gente precisava ter alguma coisa parecida aqui no Brasil para a pessoa física que estivesse começando. E aí eu idealizei o projeto dos mini contratos na BMF. Eu participava de uma câmara, chamava Câmara de Assuntos Operacionais, e aí eu levei o projeto na Câmara, que era o lançamento dos mini contratos. Naquela época eu levei mini contrato de índice de dólar e o mini contrato dos agrícolas, porque o café tinha alguma liquidez, o boi gordo também. Então, o meu projeto inicial era a gente fazer esse lançamento dos mini contratos e justificando para que a gente pudesse dar à pessoa física uma porta de acesso, vamos dizer, mais equilibrada, né? Porque ela, ao invés de ter que operar 5 contratos, né, ela pudesse operar 1, pudesse operar 2. Então esse foi um projeto que eu levei para a Bolsa. Assim, a gente montou um business plan para o projeto, as perspectivas de volume e essa possibilidade de acesso à pessoa física, mas eu encontrei muita resistência da Bolsa no começo, né? Porque a Bolsa basicamente era uma bolsa que atendia a pessoa jurídica, né? Que é aquilo que eu comentei no começo, que a pessoa física mandava lá no mercado de índice. Ao longo dos anos a pessoa física foi sumindo e virou um mercado de banco, de tesouraria, começou a ter liquidez, né? Gestores, né, de investidor estrangeiro, institucional, fundos os mais variados fundos, multimercado, fundo de pensão, e esses passaram a ser os grandes agentes. Então a Bolsa não estava muito preocupada com pessoa física. Aí quando eu levei, e toda reunião, a gente fazia uma reunião mensal do Comitê de Assuntos Operacionais lá, e eu pressionando, pessoal, precisamos olhar isso aqui, pode ser um projeto importante para a Bolsa, dar uma porta de acesso, de entrada para gente que hoje não tem a menor condição de acessar mercado, mas foi uma briga, né? Eles tinham muito medo de abrir para a pessoa física, assim, tinham muito medo do risco, né, das pessoas físicas perderem dinheiro, depois a Bolsa poder ter eventualmente até algum problema de imagem institucional. Então foi um desafio muito grande, Jefferson. Eu levei 3 anos para conseguir. Ia perguntar isso, quantos anos foram de briga? Foram 3 anos de batalha, toda a reunião lá. Tinha hora que o pessoal aguenta, Lombardi, você não vai vir de novo com esse negócio de mini contrato aqui. Pelo amor de Deus, vira a página. E eu lá insistindo, pessoal, isso aqui é importante para a Bolsa, vamos olhar esse projeto, pode ser bom, pode trazer liquidez, pode trazer arbitragem entre o grande e o mini. Bom, vamos olhar. E aí, em um determinado momento, um diretor da Bolsa, que chamava Marco Aurélio Teixeira, ele fez uma viagem se não me engano, ele fez Nova York, Chicago, fez um giro lá pelas principais bolsas dos Estados Unidos, e aí ele percebeu a coqueluche que era o mini contrato e S&P e alguns outros que eles estavam lançando. E aí ele voltou, fez uma reunião lá, foi prestar esclarecimentos sobre a viagem que ele tinha feito para o conselho da Bolsa, não para a minha Câmara, mas para o conselho de administração, e ele falou, olha, gente, tem uma coqueluche lá, tem um contrato
contrato que está gerando muita receita lá para a CME, etc. Pô, e aí o Edemir, que era o CEO, o presidente, que participava das reuniões da Câmara também, falou, pô, mas isso aí não, puta, não, Lombardi aí que estava enchendo o saco desse negócio, pô, vamos voltar ao tema. Aí nesse mesmo dia ele me ligou, pô, Lombardi, olha, sabe aquele teu projeto do mini contrato? Dá uma atualizada, vamos fazer uma apresentação de novo na Câmara, que eu acho que tem agora alguma perspectiva de vir. Pô, Edemir, pô, tava na hora, vamos embora, vamos em frente. Aí preparei uma apresentação e a gente conseguiu aprovar o projeto. E num primeiro momento, assim, eu contra, mas o projeto ele foi colocado numa plataforma exclusiva que chamava WTR. Então todo mundo que quisesse operar o mini contrato necessariamente tinha que acessar aquela plataforma. Então, assim, apesar de não ser ideal, eu fiquei muito feliz que a gente lançou. Mas essa plataforma exclusiva, lógico que trazia dificuldades. Então você tinha uma plataforma com acesso às ações, aos derivativos, você tinha que acessar uma outra para operar os mini contratos. Isso não foi ideal, mas também durou pouco, porque logo virou a chave e eles colocaram os mini contratos junto com todos os outros ativos, né? As ações, os derivativos tradicionais, opções, e aí pegou essa liquidez. E aí virou febre também, Zé. Virou febre, né? Eu diria que esse projeto, assim, acho que isso é um legado bacana de ter construído, Jefferson. Hoje é a principal receita das corretoras, né? Por conta sem dúvida do RLP, né? Que é um mecanismo de fomento à liquidez e de receita para as corretoras que virou o mercado das corretoras. A própria bolsa, o resultado dos mini contratos, né, é espetacular do ponto de vista de receita e o acesso para os clientes, né? Eu acho que virou um ganha-ganha, né? É bom para a bolsa, é bom para as corretoras e para o usuário final, não paga mais corretagem, né? Você lembra bem o custo que eram as corretagens antigamente? Altíssimos. Isso ajudou a tirar custo de plataforma, que também era caro antes, né? Então acho que o benefício foi imenso, acho que, e é um legado seu, acho que você tem que sempre se vangloriar disso mesmo, porque é um baita legado, democratizou o mercado, cada vez vem democratizando mais. Então acho que isso é fantástico, né? Não dá para imaginar o mercado sem os mini contratos. Exatamente. Aí você pega nos Estados Unidos, hoje em dia tem o micro contrato. Exato, né? São as variações que vão trazendo cada vez mais liquidez, arbitragem. E recentemente eu acompanhei uma notícia que o nosso mini índice é o maior contrato de volume do mundo, né? Do ponto de vista de volume, não de volume financeiro, porque o nosso contrato é pequeno. Que era a minha briga, inclusive, para que o contrato não machucasse muito, né? Então o valor financeiro ele é baixo, mas ele de volume ele foi o maior contrato de negociação no mundo. E o interessante é que ainda a nossa bolsa, em teoria, é pequena, né? Se a gente parar para pensar, né? Os volumes nossos são muito pequenos. Muito pequenos. Então, ou seja, tem muito que crescer. Você pega a proporção de Brasil. Né? Eu acho que, por isso que aí eu bato na tecla da educação, o quanto ela é importante. Porque como que vai mudar, como que vai trazer mais gente para a bolsa? Educação financeira. Exatamente. Educação financeira. A informação é que abre portas e dá condições de sobrevivência. E o pessoal entender que a bolsa não é que a bolsa é perigosa. Você mexer em qualquer coisa que você não entende é perigoso. Exato. Não importa. Tudo tem risco, né? Tudo. É que às vezes você não enxergou ele, né, Jefferson? É o que eu falo sempre. Não, mas bolsa arrisca. Ué, você sair na rua, andar na rua ali é arriscado. Você que não para pensar que pode vir um carro te atropelar, mesmo você estando andando na calçada. O risco tem tudo. A questão é você saber controlar esse risco, entender a zona de risco que você está se metendo. Acho que isso é o fundamental. E bolsa é muito importante. Bolsa mudou completamente minha vida, mudou a sua vida. E eu acho que assim, pode mudar a vida de todo mundo que está empenhado em conhecer uma coisa nova. E como você bem disse, cara, é a única coisa, uma das poucas coisas da vida que só depende de você. Você não depende de cliente, chefe, de ninguém. É a sua dedicação, a sua paciência, a sua resiliência que vai determinar aonde você vai chegar nesse mercado, né? E o céu é o limite no mercado. Exatamente, não tem dúvida. E aí, assim, acho que isso é um legado bacana, né? A gente vê aí os volumes, o mercado crescendo, mas é o que você falou, assim, a dimensão ainda é muito pequena, né? Ainda mais se comparar com o mercado americano, que você pega de pessoas físicas, são mais de 200 milhões de pessoas físicas. Aqui a gente está em 5, 6. Exato, um número muito pequeno. Muito pequeno. Então que nem um amigo meu diz, primeiro minuto do primeiro tempo. Exatamente. Então tem muito que crescer, tem muito que construir. Acho que, mas tá tarde para entrar na bolsa. Pelo contrário, tá muito bom para entrar na bolsa, né? É bom para o trade, está muito volátil. E o preço das ações aí também, eu diria, né? Lógico, tem uma série de desafios. E hoje não é só no Brasil, né? Não, é global. Talvez o desafio hoje seja no mundo todo, né? Então, mas uma hora esse juro, todo mundo vai começar a cortar juros. E a hora que começa a cortar juros, os rentistas vão para a renda variável, vão para a bolsa, e bolsa vai se tornar um negócio super legal, super fantástico. Né? E o giro nunca para, né? Nunca para. Então, e aí o giro independe, né? Se sobe ou cai, até porque ele vai subir, vai cair.
Torcer para a gente estar do lado certo. Exato. E até hoje você opera ou não? Como que Opero, hoje em dia? opero. Como que é o Lombardi hoje em dia? Porque depois a Interfloat você acabou vendendo ela para Nós vendemos para a XP em 2011. Eu peguei essa transição. Eu peguei essa transição quando você estava começando a vender, fazendo essa transição para a XP. Então, e aí vendi porque, né? Aquilo que eu comentei com você, a nossa trajetória, ela tinha uma série de proteções que eram os títulos patrimoniais. Então, eu podia ter muito cliente, por quê? Porque eu investi muito em título patrimonial. Então, isso nos dava uma capacidade de atender clientes que a grande maioria das corretoras não tinha. De atender no pregão, enquanto tinha pregão, e o acesso às plataformas, porque a plataforma ela era diretamente proporcional ao título que você tinha. Você tinha um título, tinha 10 plataformas, que era o GL, né? Você tinha 2 títulos, podia ter 20. Então, quanto mais títulos você tinha, mais clientes você podia atender. Na desmutualização, isso mudou. A Bolsa deixou de ser mutualizada e nesse modelo de títulos patrimoniais para ser um modelo de sociedade anônima, primeiro fechada, depois capital aberto, mas o título não tinha mais. Então, o acesso às plataformas bastava pagar. Era então, uma corretora, eu quero ter 1000 plataformas, ia pagar as 1000 plataformas, não precisava mais ter título. Então isso, apesar de para o mercado ter sido muito importante, ter valorizado muito, né, a gente ter transformado os títulos em ações e essas ações terem valorizado muito, então do ponto de vista de patrimônio foi muito bom, do ponto de vista de negócio da Interfloat, a gente começou a sofrer uma concorrência que eu diria que até de certa forma foi muito desleal, porque o nosso modelo que todo mundo gostava, admirava muito, mas às vezes não tinha, vamos dizer, essa possibilidade de competir por conta dos títulos, quando pôde contratar a quantidade que quisesse da Bolsa, começou a assediar muito o nosso modelo, e nossos clientes, todo mundo sabia quem era, né? Frequentavam as salas de começou a assediar eles, né? Começaram a assediar, então nosso cliente deixava um X de resultado, as corretoras iam lá e ofereciam metade, ofereciam 1/3. Eu até que consegui segurar muita gente por muito tempo, porque sempre teve muito essa questão da lealdade, da gente ter dado oportunidade para muita gente. E acho que isso é super importante, né? Essa questão de lealdade, né? Eu acho que nunca se bate na mão que te deu oportunidade, né? Exatamente. Acho que isso é importantíssimo. Mas então, assim, muita gente ficou, mas assim, as ofertas eram, a assédio era tão grande que uma hora começou a minar um pouco, vamos dizer assim, a nossa receita, e com toda essa mudança, eu já estava no mercado há bastante tempo e eu sempre toquei a corretora sozinho, né? E aí eu achei que talvez fosse o momento de buscar alguma alternativa, e eu peguei o pessoal da XP começando, eu vi essa turma aí começando, né? O Marcelo e o Guilherme, ainda quando eram agentes autônomos. E estavam mordendo, né? Louco. Nossa, uma disposição e uma capacidade, assim, um negócio brilhante. Você percebia já naquela época que essa história ia ser muito longe, diferente, né? E então eu acompanhei eles desde o início. Quando eu tomei a decisão de buscar algum caminho, eu procurei e conversei com eles, a gente fechou o negócio assim, eu diria que em semanas, né? E aí eu transitei Interfloat para XP, ainda cumpri alguns anos de quarentena, né? Nessa nossa transação, mas do ponto de vista de atividade como corretor e todo esse modelo, eu encerrei essa trajetória. Mas eu continuo operando, então eu faço quando dá, lógico, né? Tem dias que não dá para fazer nem abertura, mas assim, vamos dizer, um dia tradicional meu, eu faço a abertura, então todo dia eu estou lá às 9 horas, eu opero dólar, né? Então, eu opero mini dólar, basicamente, às vezes eu opero um pouquinho do grande, mas a liquidez, assim, para o meu perfil operacional, eu prefiro o mini dólar, então eu opero o mini dólar todo dia, então o meu target é começar a marcar reunião lá pelas 11h30 da manhã. Para poder viver a parte da manhã no mercado. Eu não quero ali. assim, se eu marcar uma reunião 9h30, 10, eu vou ter a pressão. Então, de um compromisso ali. O compromisso vai me atrapalhar. Essa é outra coisa que eu acho que assim, se você tem um compromisso, tem uma coisa, não se mete em operação, porque você vai se atrapalhar. Então eu deixo sempre meu fluxo ali para fazer as aberturas, pego um pouquinho a abertura da Bovespa, Nova York, os principais indicadores que saem no período da manhã. Então acho que esse é um momento bacana para o trading. Você se preocupa muito com essas questões de contexto também, de cenário, notícia que tem para sair, indicador. Muito. Um indicador assim, eles são relevantes, eles mudam toda, né, podem mudar a tendência e são números importantes, né? Bom, a gente
viu hoje no dólar, né? Saiu o CPI, né? Dentro do esperado, você viu o que aconteceu com o dólar. Pô, caiu 30, 40 pontos. Então é muito importante você saber se vai sair um indicador, qual a perspectiva, ter agilidade para operar. Qual o reflexo que ele pode ter baseado em como está o cenário, né? Assim, qual que é a importância é mandatório. Pô, você está operando ali 9h30 da manhã, vai sair o indicador, você não sabe nem que vai sair o indicador. Bom, francamente, acho que esse mercado nosso hoje não permite esse tipo de comportamento. Esse é amadorismo, né? Esse Exatamente. Amadorismo. Aí você vai para a sorte, né? Você está lá comprado ou vendido, você está na sorte do indicador, né? Se é bom. Você pode até fazer uma posiçãozinha. Pô, eu acho que o indicador vai vir em linha um pouquinho. Você faz a posição, mas você tem que saber que vai ter um indicador. E esses momentos são muito bons. Então eu gosto muito, acho que assim, tem volatilidade, tem volume. Então eu opero todo dia. Às vezes umas operações aí que escapam um pouquinho, né? Que é normal também, Que é normal também, mas assim, tudo dentro de um gerenciamento também, né? Acho que, ou seja, você sabe da sua capacidade, você sabe... Porque muita gente não tem noção do que ela está operando, né? Do quanto ela está alavancado, do risco que ela pode estar correndo com aquilo, né? Eu acho que tem dois lados quando a gente pensa na democracia que virou o mercado hoje, com o mini contrato, com a margem super barata, né? Ainda que a CVM deu uma ajustada ali, porque estava demais, né? R$25, por exemplo, para você operar um mini contrato. Estava muito frouxo. Então a pessoa se arrebentava rapidamente, né? Então, mas que seja, hoje mini índice R$100, o mini dólar 150. É pouco. Naquela época que eu operava era, sei lá, não lembro exatamente os números, mas era muito caro. Era muito caro para operar. Então, ou seja, democratizou. Só que esse fato de democratizar, tem muita gente que fala assim, não, vou colocar R$500 ali e vou fazer 1.000. Né? E aí perde assim os R$500, né? Porque é alavancado, então e tudo mais. Então, acho que tem um lado bom e um lado ruim. Para quem sabe o que está fazendo, é fantástico. Né? Porque você põe pouco dinheiro em risco para um retorno interessantíssimo. Agora, para quem não sabe o que está fazendo, o pouco vira muito. Exatamente. Né? Pelo risco que está correndo. De perder tudo quando não perde além do que poderia ter perdido. Exato. E aí é aquela fase, né? Hoje com o Pix, então, manda um Pix ali rapidinho, retoma. Aí é perigoso, né? Mas eu, assim, então tenho esse... Lógico que um dia ou outro escapa, né? Às vezes tem um compromisso que pega exatamente o horário da abertura um pouquinho antes. Pô, esse dia eu fico chateado. Porque eu tenho esse meu, vamos dizer, esse hábito de fazer as aberturas. Gosto muito, acho que é um momento bem interessante, porque pega, como eu falei, né? Os indicadores, o momento ali de abertura. Você pega um dólar, o índice da vida, a zona de liquidez desses ativos, principalmente o dólar, é a parte da manhã. Exatamente. Né? Porque tem a abertura dos futuros, tem os indicadores, ainda mais com Nova York em verão, que aí abre 10h30. Aí fica perfeito, aí fica, né? Bom, né? Aí você tem os indicadores, você tem a abertura do Ibov, você tem a abertura de Nova York, 11 horas não tem. Exato. Acabou. Aí depois vai ficar aquele ping-pong. E outra coisa assim que, lógico, e na verdade a gente não tem regra definitiva, porque se tivesse regra definitiva não tinha nem mercado, porque todo mundo fazia a mesma coisa, né? Mas a verdade é que assim, também você fez um bom resultado, o fato de você permanecer muito tempo no mercado, uma hora ou outra te pega ali e você pode acabar devolvendo tudo, já está um pouco mais cansado. A energia que você tem 9 horas da manhã não é mesmo que você tem meio-dia. Exato. Então assim, eu sou muito favorável, você definiu a estratégia de operar ou por um objetivo financeiro ou até em termos de horário, assim, tem que cumprir. Eu tenho horário. 11 horas eu paro todo dia. Então nós estamos operando juntos lá. E você opera dólar também, Dólar também. Aqui no Brasil, dólar e índice. Nos Estados Unidos, S&P, petróleo. Né? E Nasdaq, um pouco de Nasdaq também. Mas o que acontece? Quando eu opero à tarde? Quando tem um Fed, por exemplo, que exatamente, é uma decisão de política monetária, sim, lógico. Ou tem algum discurso interno aqui que seja importante, que vai falar, mas fora isso, esquece a tarde. Porque assim, começa um rouba-monte, você acerta um pouco, fica exposto, às vezes tem menos liquidez, você começa a aumentar um pouquinho a posição, e esse é outro negócio, né? Que a gente sabe, e falar é fácil também, porque eu de vez em quando dou umas escapadas, né? Mas o tamanho da posição é muito importante. Você tem um tamanho de posição pequena, você estopa rápido. Quando a posição é muito grande, e claramente estopar te dá um financeiro ruim, grande, você cada vez fica inclinado a não estopar. Ficar fazendo médio. Né? Esperar mais um pouquinho, vamos tentar mais um pouquinho. Aí espera mais um pouquinho, some fila, dá aquela butinada, você comprado, negócio que você fala, putz, eu ia estopar 20, já é 15 vendedor, 14. Por que eu fiz isso? Por que eu não saí ali em cima? E aí fica aquela coisa. E o tempo vai passando e você está ali.
Né? O mundo para, porque é engraçado, eu passei muito isso. De o mundo parar e eu tá ali, né, meu? Podia estar fazendo 1 milhão de coisas, eu tá ali sofrendo. Né? Que é o pior de tudo, sofrendo, perdendo dinheiro, né? Meio que torcendo, meio que rezando para as coisas irem pro seu lado. Você já não tá nem querendo ganhar dinheiro, mas você tá querendo sair com um prejuízo menor possível. Né? E era tão fácil se não tivesse, né, tivesse cumprido, né, tivesse ido embora ou tivesse estopado. Exato, o primeiro stop é o melhor. Você parar nele, dói na hora ali, mas depois passa. Agora, se você continuar ali insistindo, o por vir pode ser muito pior, muito mais doloroso. E uma coisa que também, assim, um conceito muito importante, né? Essa questão do médio, né? E volto a dizer, a gente está falando de trading aqui, não de investimento. Você vai fazer uma posição num determinado papel e você vai comprar aos poucos, você até torce para comprar e depois para cair, para você melhorar teu médio, para você ter um médio menor de preço. Que aí você está olhando para longo prazo, não é um intraday, nada. Agora, o nosso médio normalmente é para corrigir erro, né? Para corrigir posição que você errou, porque se você acerta aquela posição, você zera. É que, na verdade, você está cometendo um outro erro para não aceitar um erro. Exato, aí começa, né? Então, compra a 20, compra a 18, compra a 16, a 14, a 10, a 8. Aí o mercado está saindo a 8, teu médio é 14,15. A hora que volta para 14,15, você devolve tudo. Não é verdade? Quem é que fica de... E aí ele vai para 25, né? Aí você devolveu tudo no médio. Então, que operação pode dar certo quando você volta para o médio e a coisa, graças a Deus, voltou, você fica no 0 a 0, mas um dia dá errado, não volta para o teu médio. E a questão quando volta para o seu médio, volta, você fica aliviado e você não faz a mínima ideia por que voltou para o seu médio. Você só estava meio que rezando, meio que torcendo. Exatamente. Você não pensou o mercado, você não analisou o cenário, você fez coisa nenhuma. Você estava no calor do momento ali. E baseado nisso, você não sabe se vai continuar subindo ou não. E você falou uma coisa, é verdade. Vai ter o dia que não vai voltar. Não vai voltar, que mercado de fechamento de máxima mínima só cai ou só sobe, dá os respiros pontuais que não te ajudam a trazer no médio, muito pelo contrário, até te dá alguma esperança, mas uma falsa esperança. Ela vira rápido, né? E aí passa na mínima, dias relevantes de algum indicador, algum fato, te leva na mínima ou na máxima, você tem que estopar tudo ali no finalzinho. Mas dá uma machucada sem dó. Dá. Que é aquela coisa que às vezes se devolve a semana, o mês. Quando não devolve mais. Exato. Então, assim, são coisas para tomar todo cuidado. Acho que mercado é fantástico, mas todo dia você tem que se policiar. Todo dia você tem que estar... eu falo muito que é você ser um lutador, que você tem que estar sempre com a guarda erguida. Não pode abaixar a guarda. Você baixou a guarda, você faz cagada e essa cagada fica cara. Exatamente. Fica bem cara. E hoje em dia, assim... Você opera todo dia, isso eu também opero todo dia. Eu não consigo, para mim o mercado é um filme, eu tenho que viver ele todo dia. Então eu tenho que me preparar, tenho que saber tudo, até para eu saber gerenciar bem minhas posições, né, meus outros investimentos extra mercado, mas também para viver o filme todos os dias. Porque acho que isso é fundamental, né? Você está informado, você saber o que está acontecendo. Se alguém te perguntar, mas o que aconteceu ontem? Você saber o que aconteceu ontem, por que aconteceu, e se isso tem reflexo aqui ou se não tem e tudo mais. Hoje em dia você falou que, né, você opera todo dia, mas graças a Deus com o tempo a gente vai construindo um patrimônio e tudo mais. E como que fica? Você gerencia tudo isso ou você também tem um family office, tem alguma coisa que já você não fica tanto a fundo nisso, né? Porque chega uma hora também que a gente precisa descansar um pouco, né? Mas Jefferson, assim, eu continuo gerenciando, né? Então, eu acabei abrindo outras caixinhas aí ao longo da minha vida de mercado, né? Sempre procuro fazer um pouquinho de posição em ações também, né? Então tenho a minha carteira de ações, eu mesmo faço a gestão e acabei abrindo um pouco outras caixinhas. Então faço um pouco de investimento imobiliário, como eu gosto do risco, eu faço investimento em empresas startups, né? Então via fundos de private equity ou eventualmente até investimentos diretos. Assim, acho que a gente, se não tiver risco, é capaz de ter insônia, né? E não vai parar nunca. Não vai parar nunca. Mas eu tenho um pouquinho essas outras caixinhas, em especial gosto de fazer um pouco de imobiliário também. E, eventualmente, tem algumas gestoras de private equity que eu gosto bastante. Eu gosto desse perfil de risco, né? De
de investimentos aí nascentes, né, com perspectiva de você poder ter um retorno quando acontecer, um retorno mais relevante. E agora eu acho que é como tudo, né, se tem uma grande verdade, né, isso é muito importante que as pessoas que ou estejam começando ou tenham essa dimensão no dia a dia, assim, essa é uma máxima inquestionável, né, quanto maior a perspectiva de retorno, maior o risco que você tem que correr. E isso assim é inviolável, né, não tem algo que você possa fazer, uma operação ou ativo que gere segurança e retorno alto. Assim, não tem. Fato. E tem muita gente que não entende isso, né? Então, para você ganhar mais, você vai ter que correr mais risco, né? Então, o meu perfil é risco, assim. Eu gosto também. A gente eu sou desse perfil. Corre risco aí há muito tempo, né? Em todos os sentidos. Então, eu gosto muito desses investimentos alternativos e líquidos, em especial private equity ou VC, startups. Eu tenho investido um pouco e tem momentos que a gente fica mais animado, tem outros que a gente fica menos. Mas é normal, né? Você pega o cenário que nem agora com juros altos, com inflação alta, tudo isso dá uma esfriada, né? Exato. Daqui a pouco começa a cortar juros. Agora é um momento bom para entrar, né? Exato, tá tudo barato, tá tudo descontado, todo mundo precisando de liquidez. Exatamente. Então quem está disposto a colocar liquidez ali vai colher muito daqui a uns anos. E a gente sabe que isso vira, né? Vira, sempre vira. Uma hora vira, né? Sempre vira. Mas tem bastante coisa para se divertir aí ao longo do dia. Tem. E mercado é isso. Acho que chega um certo momento da vida que para mim é uma diversão o mercado. Eu chego todo dia 5:30 da manhã aqui para me preparar, para entender o mercado, para me preparar por dia. E quando eu não faço isso, parece que meu dia não valeu. Parece que meu dia não serviu para nada. Então essas coisas são super importantes. E hoje em dia, o que você diria, o que você indicaria para quem está começando no mercado, para quem decidiu escolher isso como profissão, para quem de fato fala, poxa, gostei do mercado, o mercado me interessa, vou fazer uma migração como você fez, como eu fiz também, né? Puta, o mercado me interessa. Que dica você daria para esse cara que está começando, né? Puta, vai estudar, qual a linha que você daria para isso? Então, você tocou um ponto importante, né? Quando eu comecei, Jefferson, praticamente não tinha curso, né? Não tinham esses influencers, né? E tem os bons influencers, né? Gente que é o caso daqui de vocês, né? Com trajetória, né? Com conteúdo, né? E com essa lealdade de trazer informações, às vezes mesmo que difíceis, informações que sejam verdadeiras. Eu acho que assim, para quem começar é muito importante vivenciar essas experiências, né? Então buscar bons cursos, né? Cursos que realmente tragam conteúdo, parcerias, instituições que fazem esse trabalho de divulgação. Eu recomendaria que escute muito, ouça, estude antes de começar. E comece, selecione um ativo que tenha, né, antes disso, né, pegue uma boa corretora com uma boa plataforma de acesso, consiga negociar condições, né, minimamente, porque hoje você tem esse negócio da corretagem zero, então eu acho que todo custo que você evita é sempre muito bem-vindo, mas tem uma plataforma, né, com condições de performar, ágil, que te traga boas informações e boa performance. E aí escolher ativos, né, com liquidez, com volatilidade e dosar o tamanho sempre inicial muito pequeno, para ir testando. Não olhe o financeiro, olhe como é que está indo a tua estratégia. Se, vamos dizer, na média você está ganhando mais que perdendo. Então eu acho que essas são as principais recomendações, né? E paciência também, né? Paciência é mandatório, né? Eu diria que não tem como um trader ter sucesso na largada e sistematicamente ter bons resultados. Eu diria que a chance de perder no começo ela beira os 100%, assim, ao longo do teu período inicial você vai perder dinheiro, pode ser que você não perca no primeiro dia, mas vai perder no segundo, no terceiro. Você não perder no primeiro, no segundo, vai perder no terceiro, quarto, quinto e vai devolver tudo. Então o começo, a chance de você perder ela é quase que 100%. Então perca poucos, opere pequeno, né? E vai entendendo um pouco como o mercado funciona e como você se comporta nesse mercado. Assim, é muito importante. E buscar informação. Assim, informação é uma somatória de informações, qualidade de acesso a essas informações, né? Informações de qualidade, né? E você ir testando também na prática e entendendo o que dá certo e o que dá errado. Não, perfeito. Acho que
É muito isso que eu bato, né? Muita gente não invista dinheiro diretamente no mercado, invista em conhecimento e vai colocando aos poucos dinheiro no mercado de acordo com a evolução e eu sempre bato muito na tecla da meritocracia. Porque assim, cara, adianta, se você não sabe o que fazer, você colocar mais dinheiro no mercado, você só vai perder mais rápido, você vai errar mais rápido, né? E, então, assim, vai aos poucos, vai construindo com o dinheirinho que você faz no mercado. Hoje é tão baixo a margem que você precisa para fazer, para aumentar a lote, que dá para você aumentar com o próprio dinheiro do mercado. Então, trabalhe a meritocracia e seja paciente, né? Exatamente. Acho que as coisas vão fluindo, né? Mercado é uma questão que a Interfloat me respondeu essa questão, que foi assim, será que é possível ver de mercado? E lá eu vi muita gente vendo de mercado, né? E lá eu entendi que assim, cara, dá para viver de mercado. Não é fácil. Não é fácil. Não é Aliás, fácil. É muito difícil, né? Você sistematicamente fazer bons resultados e tirar dinheiro do trading é um desafio, não é fácil. Eu diria a chance de que isso não aconteça é maior do que aconteça. Mas tem muita gente que faz e tem muita gente que encontrou um caminho. E se um faz... Dá para todo mundo fazer. Dá para todo mundo fazer. É um desafio. E esse é um ponto também porque eu vi muita gente começando, né? Você imagina, né? Todo mundo que passou conosco no pregão, nas salas de negociação, como clientes. E essa é uma profissão absolutamente democrática. E isso eu sempre disse, às vezes, nas minhas palestras, nos cursos que a gente dava na época da Interfloat. A formação acadêmica não necessariamente é pré-requisito para que você possa ser um trader de sucesso. Assim, eu vi muita gente com formação acadêmica, com conhecimento espetaculares, que no trading eram desastrosos, assim, né? Vi muito isso, mas vi muito. Desastrosos. E gente que... Jefferson, se eu perguntasse, me explica o que você está operando, que contrato, eu não sabia nem explicar, mas você pegava o ajuste, o resultado do dia a dia era espetacular. Por quê? Porque é muito a questão pessoal, né? Emocional. Eu não gosto de usar a palavra jogo, não é um jogo, porque jogo é sorte, isso aqui tem pouco de sorte, tem muito mais de competência, de disciplina, mas é um mecanismo que você precisa às vezes ter um dom, uma qualidade, uma disciplina a ser desenvolvida, skills que você vai aperfeiçoando e que não necessariamente é formação acadêmica. Então essa democratização dessa nossa profissão é um negócio que sempre assim me estimulou demais. Não é porque alguém tem uma condição acadêmica e outra pessoa, né, começou do zero, estudou pouco, que essa pessoa não tenha condições de se performar no trading. Muito pelo contrário, às vezes tem até uma condição melhor. Exato, eu já tive casos de gente chegar assim, não, eu sou médico, um exemplo. Eu sou médico, eu vou dar, vai ser super simples para mim. E não é, né? A gente sabe. Ouvir isso, você sabe que é líquido e certo, que a coisa não vai dar certo. Exato, isso aí é o primeiro fator que eu falei, ferrou. Existe já antes que fique caro. Né? Então, acho que é muito isso. Tem uma frase que eu gosto muito, né? O mercado é para todos, mas nem todos são para o mercado. Exatamente. E acho que isso é a maior verdade, né? Porque qualquer um pode ser de mercado. Né? Agora, tem que estar disposto a passar por tudo que o mercado exige que a gente passe e a transformação, né? Porque é uma transformação pessoal. Eu, sem dúvida nenhuma, melhorei muito como ser humano dentro do mercado. A equilíbrio, paciência, disciplina e uma série de outras coisas. Exato. E assim, vocês estão de parabéns. Assim, eu queria novamente agradecer o convite, viu, Jefferson? Assim, é uma satisfação, uma honra muito grande para mim estar aqui, né? Receber o convite de vocês. Eu sei que, inclusive, vocês estavam, né, já há algum tempo aí. Fazia um tempo. Né? A gente não conseguiu conciliar agendas, mas hoje deu certo. E, assim, é uma satisfação muito grande. E, mais uma vez, parabéns aí pela trajetória sua e da Lahatos. E o que me anima muito é ver, vamos dizer, assim, essa contribuição que vocês estão dando para as pessoas que querem operar no dia a dia, começar. É isso que me anima, né? Um pouquinho da continuidade, né? De certa forma, o que a gente sempre pregou e procurou fazer lá atrás. E você pode ter certeza que quem eu sou hoje como profissional, muito devo a você e por tudo que você criou, né? E muito do que a gente está criando com a Lahatos e os projetos que a gente tem e tudo é muito espelhado na continuidade mesmo do que você criou lá atrás e para mim é um prazer imenso ter você aqui. Assim, é mais um sonho realizado dentro da minha vida de poder assim ter pessoas que eu tenho como espelho, né? E que muitas vezes você não sabe, mas você me ajudou muito a chegar onde eu cheguei, né?
muito pelo exemplo também. Acho que isso é muito importante. Hoje em dia também eu tento muito ser, assim como eu sou para meus filhos, para outros profissionais que querem se tornar do mercado financeiro, eu tento mais do que falar o que fazer, é mostrar o que eu faço todo dia, justamente para ser um espelho de referência e falar assim, cara, olha a dedicação que esse cara tem com o mercado, então o que eu tô achando que sem dedicação nenhuma eu vou construir isso? Então, isso aqui é a continuidade do legado que você criou, você pode ter certeza, e eu te agradeço imensamente. Acho que esse dia vai ficar marcado na minha vida, né, como um dia que eu tive o cara que me incentivou, me motivou a seguir em frente aí. E, claro, acreditar nos meus sonhos, acreditar que eu era capaz de fazer as coisas. E é gostoso porque cada vez que a gente alcança novas etapas, a gente percebe que a gente é mais forte e dá para ir mais, né? E por que não compartilhar tudo isso? Exato. Acho que isso é a coisa mais importante. Se todo mundo que construiu alguma coisa e tem capacidade compartilhasse parte disso, puta, a gente teria um mercado melhor, um mundo melhor, muita coisa melhor, né? Exatamente. Olha, mas mais uma vez, muito obrigado pelo convite, sucesso. E conte comigo, quem sabe, né, em breve eu volto aqui, conto mais algumas histórias, né? Puta, vai ser o maior prazer do mundo. Vou estar à disposição, com certeza. Novo convite, eu volto aqui com muito prazer. O convite já está feito, né? E em breve espero ter você na Summit, né? Na Lato Summit, sim. Esse ano tem Lato Summit. Vou estar presente, com certeza. Então, vamos prestigiar o evento aí, muito bacana. Vamos estar juntos lá. Obrigado mais uma vez, Lombardi. É um prazer imenso. E, enfim, continue operando, né? Continuamos operando e vamos continuar operando. E o pessoal de casa, né? Deixa seu like aí, deixa seu comentário aí. Se já conhecia o Lombardi, já conhecia a história dele. Tenho certeza que sim, né? Tenho certeza que sim. Mas é um dia muito marcante aqui para mim. Espero que tenha sido um dia muito importante para vocês todos aí, viu? Um abraço para todo mundo. Lombardi, obrigado mais uma vez aí. Obrigado, parabéns aí, boa sorte para você e boa sorte para todos. Para todos nós, né? Para todos nós. Possa realizar só day trades para frente. Amém. Muito obrigado.